Lei 6.404 dispõe sobre sociedade por ações. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Características e natureza da companhia ou sociedade anônima. Características. Artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Objeto social. Artigo 2º. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil, se rege por leis e usos do comércio. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no Estatuto, a participação é facultada como meio de realizar objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Denominação. Artigo 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final. Parágrafo 1º. O nome do fundador, acionista ou pessoa que, por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Parágrafo 2º. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa, artigo 97, ou em juízo, e demandar às partes e danos resultantes. Companhia aberta e fechada. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 1º. Somente os valores mobiliários de emissão da companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias segundo as espécies e classes de valores mobiliários por ela emitidos, negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. Parágrafo 4º. O registro da companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle direta ou indiretamente formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta em conformidade com o disposto no artigo 4º-A. Parágrafo 5º. Determinado o prazo de oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários, se permanecerem em circulação menos de 5% do total das ações emitidas pela companhia, a Assembleia Geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o parágrafo 4º, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate não se aplicando, nesse caso,
o disposto no parágrafo 6º do artigo 44. Parágrafo 6º. O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle, que elevem sua participação direta ou indireta em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública por preço determinado nos termos do parágrafo 4º, para a aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. Artigo 4º-A. Na companhia aberta, os titulares de no mínimo 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de ações em circulação no mercado para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor que a avaliação da companhia, referido no parágrafo 4º do artigo 4º. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a Assembleia quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias ao pedido de convocação. Parágrafo 2º. Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações de capital da companhia aberta, menos as de propriedade dos acionistas controlador, de diretores, de conselheiros da administração e a tesouraria. Parágrafo 3º. Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. Parágrafo 4º. Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no artigo 4º e neste artigo, e fixar prazos para eficácia dessa revisão. Capítulo 2. Capital Social. Seção 1. Valor. Fixação do Estatuto em moeda. Artigo 5º. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional. Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Alteração. Artigo 6º. O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta lei e do Estatuto Social. Artigos 166 e 174. Seção 2. Formação. Dinheiro e bens. Artigo 7º. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Avaliação. Artigo 8º. A avaliação dos bens será feita por 3 peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 1º. Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. Parágrafo 2º. Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens incorporam-se ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Parágrafo 3º. Se a Assembleia não aprovar a avaliação ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada,
ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. Parágrafo 4º. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima dos que lhes tiver dados o subscritor. Parágrafo 5º. Aplica-se à Assembleia referida neste artigo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115. Parágrafo 6º. Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido. No caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária. Transferência dos bens. Artigo 9. Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade. Responsabilidade do subscritor. Artigo 10. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do devedor. Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor. Capítulo 3. Ações. Seção 1. Número e valor nominal. Fixação no Estatuto. Artigo 11. O Estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não valor nominal. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Parágrafo 2º. O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Parágrafo 3º. O valor nominal das ações da companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Alteração. Artigo 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações ou de cancelamento de ações autorizado nesta lei. Seção 3. Preço de emissão. Ações com valor nominal. Artigo 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Parágrafo 1º. A infração do disposto neste artigo importará a nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos infratores sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Parágrafo 2º. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital. Artigo 182, parágrafo 1º. Ações sem valor nominal. Artigo 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado na constituição da companhia pelos fundadores e no aumento de capital pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Artigos 166 e 170, parágrafo 2º. Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de reserva de capital, na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital. Somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação. Seção 3. Espécies e classes. Espécies. Artigo 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Parágrafo 1º. As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. Parágrafo 2º. O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeição à restrição no exercício deste direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Ações ordinárias. Artigo 16. As ações ordinárias da companhia fechada poderão ser de classes diversas em função de: inciso 1, conversibilidade em ações preferenciais; inciso 2, exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou inciso 3, direito de voto em separado para preenchimento dos determinados cargos de órgãos administrativos. Parágrafo único. A alteração do Estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas.
Ações preferenciais. Artigo 17. As preferenciais ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, inciso 1, em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo. 2. Em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele. Inciso 3. Na acumulação das preferenciais e vantagens de que tratam os incisos 1 e 2. Parágrafo 1º. Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício desse direito somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários, se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens. Inciso 1. Direito de participar do dividendo a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, de acordo com o seguinte critério. A linha A, prioridade do recebimento dos dividendos mencionados nesse inciso, correspondente no mínimo a 3% do valor do patrimônio líquido da ação. A linha B, direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a essas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a linha A, ou, inciso 2, direito ao recebimento do dividendo por ação preferencial, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. Inciso 3, direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle nas condições previstas no artigo 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Parágrafo 2º. Deverão constar do Estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito, além das previstas nesse artigo. Parágrafo 3º. Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, esta vantagem tiver sido expressamente assegurada. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário no Estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo. A ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes, e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo. Parágrafo 5º. Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o Estatuto não pode excluir ou restringir o direito de ações preferenciais que participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros. Artigo 169. Parágrafo 6º. O Estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo o direito de recebê-lo no exercício em que o lucro for insuficiente à conta das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Parágrafo 7º. Nas companhias objeto de desestatização, poderá ser criada ação preferencial de classe especial de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da Assembleia Geral, nas matérias que especificar. Vantagens políticas. Artigo 18. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Parágrafo único. O Estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar aprovação, em Assembleia Especial dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais. Regulação no Estatuto. Artigo 19. O Estatuto da Companhia, com ações preferenciais, declarará as vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarem sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma das classes em ações de outra, em ações ordinárias, e dessas em preferenciais, fixando as respectivas condições. Seção 4. Forma. Artigo 20. As ações devem ser nominativas. Ações não integralizadas.
Artigo 21. Além dos casos regulados em lei especial, as ações terão obrigatoriamente forma nominativa ou endossável até o integral pagamento do preço de emissão. Determinação no Estatuto. Artigo 22. O Estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma. Parágrafo único. As ações ordinárias da companhia aberta e ao menos uma das classes de ações ordinárias da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador, serão obrigatoriamente conversíveis à vontade do acionista e nominativas e endossáveis. Certificados. Emissão. Artigo 23. A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia. Parágrafo 1º. A infração do disposto neste artigo importa a nulidade do certificado e responsabilidade dos infratores. Parágrafo 2º. Os certificados das ações, cujas entradas não consistirem em dinheiro, só poderão ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão de bens, ou de realizados os créditos. Parágrafo 3º. A companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, quando pedida pelo acionista. Requisitos. Artigo 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes declarações. Inciso 1. Denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. Inciso 2. O valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, o número de ações em que se divide e o valor nominal das ações, ou a declaração de que não tem valor nominal. Inciso 3. Nas companhias com capital autorizado, o limite de autorização em número de ações ou o valor do capital social. Inciso 4. O número de ações ordinárias e preferenciais das diversas classes, se houver, as vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a que essas ações estiverem sujeitas. Inciso 5. O número de ordem do certificado e da ação, e a espécie e classe a que pertence. Inciso 6. Os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver. Inciso 7. A época e o lugar da reunião da Assembleia Geral Ordinária. Inciso 8. A data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação de seus atos constitutivos. Inciso 9. O nome do acionista. Inciso 10. O débito do acionista e a época e o lugar de seu pagamento, se a ação não estiver integralizada. Inciso 11. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores ou do agente emissor de certificados. Parágrafo 1º. A omissão de qualquer dessas declarações dá ao acionista direito à indenização por perdas e danos contra a companhia e os diretores na gestão dos quais os certificados tenham sido emitidos. Parágrafo 2º. Os certificados de ações emitidas por companhias abertas podem ser assinados por 2 mandatários com poderes especiais ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 25. A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do artigo 24, emitir certificados de múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representam. Parágrafo único. Os títulos múltiplos das companhias abertas obedecerão à padronização de número de ações fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. Cupons. Artigo 26. Os certificados das ações ao portador
podem ser anexados cupons relativos a dividendos e outros direitos. Parágrafo único. Os cupons conterão a denominação da companhia, a indicação do lugar da sede, o número de ordem do certificado, a classe da ação e o número de ordem do cupom. Agente emissor de certificados. Artigo 27. Pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de registro e transferência de ações e emissão dos certificados com instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço. Parágrafo 1º. Contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os atos relativos aos registros e emitir certificados. Artigo 2º. O nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públicas de valores mobiliários feitas pela companhia. Parágrafo 3º. Os certificados de ações emitidos pelo agente emissor da companhia deverão ser numerados seguidamente, mas a numeração das ações será facultativa. Seção 6. Propriedade e circulação. Indivisibilidade. Artigo 28. A ação é indivisível em relação à companhia. Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Negociabilidade. Artigo 29. As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados 30% do preço de emissão. Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo importa na nulidade do ato. Negociação com as próprias ações. Artigo 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações. Parágrafo 1º. Nessa proibição não se compreende, a linha A, as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei. A linha B, a aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação. A linha C, a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea B e mantidas em tesouraria. A linha D, a compra quando resolvida a redução do capital mediante restituição em dinheiro de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída. Parágrafo 2º. A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la à prévia autorização em cada caso. Parágrafo 3º. A companhia não poderá receber em garantia as próprias ações, salvo para assegurar a gestão dos seus administradores. Parágrafo 4º. As ações adquiridas nos termos da alínea B do parágrafo 1º, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito a dividendo nem a voto. Parágrafo 5º. No caso da linha D do parágrafo 1º, as ações adquiridas serão retiradas definitivamente de circulação. Ações nominativas. Artigo 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas, ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. Parágrafo 1º. A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de transferência de ações nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Parágrafo 2º. A transferência das ações nominativas, em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado,
de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante a averbação no livro de registro de ações dominativas, à vista de documento hábil que ficará em poder da companhia. Parágrafo 3º. Na transferência das ações dominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado independentemente de instrumento de procuração, pela sociedade corretora ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores. Ações endossáveis e ações ao portador, revogado pela Lei 8.021. Ações escriturais. Artigo 34. Ações escriturais. Artigo 34. O Estatuto da Companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia ou uma ou mais classe delas sejam mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares na instituição que designar, sem emissão de certificados. Parágrafo 1º. No caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação. Parágrafo 2º. Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores mobiliários. Parágrafo 3º. A companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessados por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual direito de regresso contra a instituição depositária. Artigo 35. A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária. Parágrafo 1º. A transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante ou de autorização ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição. Parágrafo 2º. A instituição depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de depósito das ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo mês em que for movimentada, e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano. Parágrafo 3º. O Estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários. Limitações à circulação. Artigo 36. O Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de registro de ações nominativas. Suspensão dos serviços de certificados. Artigo 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de valores em que suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender por períodos que não ultrapassem cada 15 dias, nem o total de 90 dias durante o ano, os serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificados. Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o registro da transferência das ações negociadas em bolsa, anteriormente ao início do período de suspensão. Perda ou extravio. Artigo 38. O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável poderá, justificando
a propriedade e a perda ou extravio, promover na forma da lei processual o procedimento de anulação e substituição para obter a expedição de novo certificado. Parágrafo 1º. Somente será admitida a anulação e substituição de certificado ao portador ou endossado em branco à vista da prova produzida pelo titular da destruição ou inutilização do certificado a ser substituído. Parágrafo 2º. Até que o certificado seja recuperado ou substituído, as transferências poderão ser averbadas sob condição, cabendo à companhia exigir do titular, para satisfazer dividendo e demais direitos, garantia idônea de sua eventual restituição. Seção 7. Constituição de direitos reais e outros ônus. Penhor. Artigo 39. O penhor ou caução de ações se constitui pela averbação do respectivo instrumento no livro de registro de ações nominativas. Parágrafo 1º. O penhor da ação escritural se constitui pela averbação do respectivo instrumento nos livros de instituição financeira, a qual será anotada no extrato da conta de depósito fornecido ao acionista. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a companhia ou instituição financeira tem o direito de exigir para o seu arquivo um exemplar do instrumento do penhor. Outros direitos e ônus. Artigo 40. O usufruto e fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados. Inciso 1. Se nominativa, no livro de registro de ações nominativas. 2. Se escritural, nos livros da instituição financeira que os anotará no extrato da conta de depósito fornecida ao acionista. Parágrafo único. Mediante a averbação, nos termos deste artigo, a promessa de venda da ação e o direito de preferência à sua aquisição são oponíveis a terceiros. Seção 8. Custódia de ações fungíveis. Artigo 41. A instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar serviços de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie e classe da companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária a propriedade fiduciária das ações. Parágrafo 1º. A instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a devolver ao depositante a quantia de ações recebidas, com as modificações resultantes das alterações no capital social ou no número de ações da companhia emissora, independentemente do número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse artigo, no que couber, aos demais valores mobiliários. Parágrafo 3º. A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora. Inciso 1. Imediatamente, o nome do proprietário efetivo, quando houver qualquer evento societário que exija sua identificação. Inciso 2. No prazo de 10 dias, a contratação de custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações. Parágrafo 4º. A propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo contrato firmado entre o proprietário das ações e a instituição depositária. Parágrafo 5º. A instituição tem as obrigações de depositária e responde perante o acionista e terceiros pelo descumprimento de suas obrigações. Representação e responsabilidade. Artigo 42. A instituição financeira representa perante a companhia os titulares das ações recebidas em custódia nos termos do artigo 41 para receber dividendos e ações bonificadas e exercer direito de preferência para a subscrição de ações. Parágrafo 1º. Sempre que houver distribuição de dividendos ou bonificação de ações, em qualquer caso, ao menos uma vez por ano, a instituição financeira fornecerá à companhia a lista dos depositantes de ações recebidas
nos termos deste artigo, assim como a quantidade de ações de cada um. Parágrafo 2º. O depositante pode a qualquer tempo extinguir a custódia e pedir a devolução do certificado de suas ações. Parágrafo 3º. A companhia não responde perante o acionista nem terceiros pelos atos da instituição depositária das ações. Seção 9. Certificado de depósito de ações. Artigo 43. A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de certificados, artigo 27, pode emitir título representativo das ações que receber em depósito, da qual constarão: inciso 1. O local e a data de emissão. 2. O nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes. 3. A denominação certificado de depósito de ações. 4. A especificação das ações depositadas. 5. A declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor recebido nos casos de resgate ou amortização somente serão entregues ao titular do certificado de depósito quanto à apresentação deste. Inciso 6. O nome e a qualificação do depositante. 7. O preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das ações depositadas. 8. O lugar da entrega do objeto de depósito. Parágrafo 1º. A instituição financeira responde pela sua origem e autenticidade dos certificados de ações depositadas. Parágrafo 2º. Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendimentos, o valor de resgate e de amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca ou apreensão ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular. Parágrafo 3º. Os certificados de depósito de ações serão nominativos, podendo ser mantidos sob sistema escritural. Parágrafo 4º. Os certificados de depósito de ações poderão, a pedido do seu titular e por sua conta, ser desdobrados ou agrupados. Parágrafo 5. Aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as normas que regulam o endosso de seus cambiários. Seção 10. Resgate, amortização e reembolso. Resgate e amortização. Artigo 44. O Estatuto ou Assembleia Geral Extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder à operação. Parágrafo 1º. O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital. Será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes. Parágrafo 2º. A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que eles poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Parágrafo 3º. A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas. Parágrafo 4º. O resgate e a amortização, que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe, serão feitos mediante sorteio, sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41. A instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia. Parágrafo 5. As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido, depois de assegurado as ações não amortizadas, valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. Parágrafo 6º.
salvo disposição em contrário do Estatuto Social. O resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em Assembleia Especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem no mínimo a metade das ações da classe atingida. Reembolso. Artigo 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. Parágrafo 1º. O Estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no parágrafo 2º, se estipulado com base no valor econômico da companhia a ser apurado em avaliação. Parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 2º. Se a deliberação da Assembleia Geral ocorrer mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda aquele prazo. Neste caso, a companhia pagará imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último balanço, e levantando o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 dias, a contar da data da deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Se o Estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reembolso, o valor será o determinado por 3 peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º, e com responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. Parágrafo 4º. Os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sextupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração, ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela Assembleia Geral em deliberação tomada por maioria absoluta dos votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um voto. Parágrafo 5º. O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e neste caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. Parágrafo 6º. Se no prazo de 120 dias, a contar da publicação da ata da Assembleia, não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral dentro de 5 dias, para tomar conhecimento daquela redução. Parágrafo 7º. Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários, em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente, à data da publicação da ata da Assembleia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pago os primeiros. Parágrafo 8º. Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado a conta do capital social, o reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida na mesma proporção de todos os acionistas, cujas ações tenham sido reembolsadas. Capítulo 4. Partes beneficiárias. Características. Artigo 46. A companhia pode criar a qualquer tempo
títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias. Parágrafo 1º. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais. Parágrafo 2º. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 1/10 dos lucros. Parágrafo 3º. É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo de fiscalizar, nos termos desta lei, os atos dos administradores. Parágrafo 4º. É proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes beneficiárias. Emissão. Artigo 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia nas condições determinadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, ou atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia. Parágrafo único. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias, resgate e conversão. Artigo 48. O Estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias a sempre que estipular resgate, deverá criar reserva especial para esse fim. Parágrafo 1º. O prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados da companhia, não poderá ultrapassar 10 anos. Parágrafo 2º. O Estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações, mediante capitalização de reserva criada para esse fim. Parágrafo 3º. No caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os titulares das partes beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo, até a importância da reserva, para resgate ou conversão. Certificados. Artigo 49. Os certificados das partes beneficiárias conterão, inciso 1, a denominação parte beneficiária. 2. A denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. 3. O valor do capital social, a data do ato que o fixou e o número de ações em que se divide. 4. O número de partes beneficiárias criadas pela companhia e o respectivo número de ordem. 5. Os direitos que lhes serão atribuídos pelo Estatuto, o prazo de duração e as condições de resgate, se houver. 6. A data de constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. 7. O nome do beneficiário. 8. A data da emissão do certificado e as assinaturas de seus diretores. Forma, propriedade, circulação e ônus. Artigo 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no que couber, o disposto nas seções 5 a 7 do capítulo 3º. Parágrafo 1º. As partes beneficiárias serão registradas em livros próprios mantidos pela companhia. Parágrafo 2º. As partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Modificação dos direitos. Artigo 51. A reforma do Estatuto que modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares, reunidos em Assembleia Geral Especial. Parágrafo 1º. A Assembleia será convocada através da imprensa, de acordo com as exigências para a convocação das Assembleias de Acionistas, com 1 mês de antecedência, no mínimo. Se após 2 convocações deixar de instalar-se por falta de número, somente 6 meses depois, outra poderá ser convocada. Parágrafo 2º. Cada parte beneficiária dá direito a um voto, não podendo a companhia votar com os títulos que possuir em tesouraria. Parágrafo 3º. A emissão de partes beneficiárias
poderá ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado no que couber o disposto nos artigos 66 a 71. Capítulo 5. Debêntures. Características. Artigo 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão, e se houver do certificado. Seção 1. Direito das debenturistas. Emissões e séries. Artigo 53. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures. A cada emissão pode ser dividida em séries. Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos direitos. Valor nominal. Artigo 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação, que nos termos da legislação em vigor possa ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira. Parágrafo 1º. A debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base nos coeficientes fixados para a correção de títulos da dívida pública na variação da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. Parágrafo 2º. A escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção de escolher receber o pagamento do principal e acessórios, quando do vencimento, amortização ou resgate, em moeda ou em bens avaliados, nos termos do artigo 8º. Vencimento, amortização e resgate. Artigo 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série. Parágrafo 1º. A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante rateio. Parágrafo 2º. O resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito. Inciso 1. Mediante sorteio. Ou, inciso 2, se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nominal por compra no mercado organizado de valores mobiliários, observadas as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão. Inciso 1. Por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras. Ou, inciso 2, por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente ocorra nos casos de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras condições previstas no título. Juros e outros direitos. Artigo 56. A debênture poderá assegurar a seu titular juros fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. Conversibilidade em ações. Artigo 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão, que especificará, inciso 1, as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, seja como relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações. Inciso 2. A espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida. Inciso 3. Prazo ou época para exercício do direito à conversão. Inciso 4. As demais condições a que a conversão, acaso fique sujeita. Parágrafo 1º. Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de debêntures,
com cláusula de conversibilidade em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172. Parágrafo 2º. Enquanto puder ser exercido o direito da conversão, dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para, a linha A, mudar o objeto da companhia, a linha B, criar ações preferenciais ou modificar as vantagens já existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis em debêntures. Seção 2. Espécies. Artigo 58. A debenture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Parágrafo 1º. A garantia flutuante assegura à debenture privilégios geral sobre o ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Parágrafo 2º. As garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Parágrafo 3º. As debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas pelas de emissão ou emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela data da inscrição da escritura de emissão, mas dentro da mesma emissão, as séries concorrem em igualdade. Parágrafo 4º. A debenture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de subordinação aos credores criográfios, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da companhia. Parágrafo 5º. A obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade assumida pela companhia na escritura de emissão é oponível a terceiros, desde que averbada no competente registro. Parágrafo 6º. As debêntures emitidas por companhia integrante do grupo de sociedades, artigo 265, poderão ter garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades ou grupos. Seção 3. Criação e emissão. Competência. Artigo 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o Estatuto. Inciso 1. O valor da emissão e os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em séries, se for o caso. Inciso 2. O número e o valor nominal das debêntures. Inciso 3. As garantias reais ou a garantia flutuante, se houver. Inciso 4. As condições de correção monetária, se houver. Inciso 5. A conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão. Inciso 6. A época e as condições de vencimento, amortização ou resgate. Inciso 7. A época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver. Inciso 8. O modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures. Parágrafo 1º. Na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. Parágrafo 2º. O Estatuto da Companhia Aberta poderá autorizar o Conselho de Administração, a dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor de capital social ou em número de ações e as espécies e classes de ações que poderão ser emitidas. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro dos limites por ela fixados. Parágrafo 4º. Nos casos não previstos nos parágrafos 1º e 2º, a Assembleia Geral pode delegar ao Conselho de Administração a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos 6 e 8 do caput, sobre oportunidade de emissão.
Escritura de emissão. Artigo 61. A companhia fará constar da escritura de emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições. Parágrafo 1º. A escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá obrigatoriamente a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas. Parágrafo 2º. Cada nova série da mesma emissão será objeto de aditamento à respectiva escritura. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá aprovar padrões de cláusulas e condições que devam ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures destinadas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, recusar a admissão ao mercado da emissão que não satisfaça a esses padrões. Registro. Artigo 62. Nenhuma emissão de debêntures será feita sem que tenha sido satisfeitos os seguintes requisitos. Inciso 1. Arquivamento no Registro do Comércio e publicação da ata da Assembleia Geral ou do Conselho da Administração, que deliberou sobre a emissão. Inciso 2. Inscrição da escritura de emissão no Registro do Comércio. Inciso 3º. Constituição das garantias reais, se for o caso. Parágrafo 1º. Os administradores da companhia respondem pelas perdas e danos causados à companhia ou a terceiros por infração deste artigo. Parágrafo 2º. O agente fiduciário e qualquer debenturista poderão promover os registros requeridos neste artigo e sanar as lacunas e irregularidades porventura existentes nos registros promovidos pelos administradores da companhia. Neste caso, o oficial do registro notificará a administração da companhia para que lhes forneça as indicações e documentos necessários. Parágrafo 3º. Os aditamentos à escritura de emissão serão averbados nos mesmos registros. Parágrafo 4º. Os registros do comércio manterão livro especial para inscrição das emissões de debêntures, no qual serão anotados as condições essenciais de cada emissão. Seção 4. Forma, propriedade, circulação e ônus. Artigo 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se, no que couber, o disposto nas seções 5 a 7 do capítulo 3. Parágrafo 1º. As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Parágrafo 2º. A escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas em contas de custódia, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 41. Seção 5. Certificados. Requisitos. Artigo 64. Os certificados das debêntures conterão: inciso 1. A denominação, sede, prazo de duração e objeto da companhia. Inciso 2. A data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. Inciso 3. A data da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a emissão. Inciso 4. A data e o ofício do registro de imóveis em que foi escrita a emissão. Inciso 5. A denominação debenture e a indicação da sua espécie pelas palavras com garantia real, com garantia flutuante, sem preferência ou subordinada. Inciso 6. A designação da emissão e da série. Inciso 7. O número de ordem. Inciso 8. O valor nominal e a cláusula de correção monetária,
se houver as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro ou prêmio de reembolso e a época em que serão devidos. Inciso 9. As condições de conversibilidade em ações, se for o caso. Inciso 10. O nome do debenturista. Inciso 11. O nome do agente fiduciário dos debenturistas, se houver. Inciso 12. A data da emissão do certificado e a assinatura de 2 diretores da companhia. Inciso 13. A autenticação do agente fiduciário, se for o caso. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 65. A companhia poderá emitir certificado de múltiplos de debêntures e provisoriamente cautelas que as represente satisfeitos os requisitos do artigo 64. Parágrafo 1º. Os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. Nas condições previstas na escritura de emissão, com nomeação de agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou agrupados. Seção 6. Agente fiduciário dos debenturistas. Requisitos e incompatibilidades. Artigo 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão das debêntures. Parágrafo 1º. Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam os requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de bens de terceiros. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emissões de debêntures negociadas no mercado, o agente fiduciário ou um dos agentes fiduciários seja instituição financeira. Parágrafo 3º. Não pode ser agente fiduciário, alínea A, pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que autorizado nos termos das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. A linha B, instituição financeira coligada à companhia emissora ou a entidade que subscreva a emissão para distribuí-la no mercado e qualquer sociedade por elas controladas. A linha C, credor por qualquer título da sociedade emissora ou sociedade por ele controlada. A linha D, instituição financeira cujos administradores tenham interesse na companhia emissora. A linha E, pessoa que, qualquer outro modo, se coloque em situação de conflito de interesses pelo exercício da função. Parágrafo 4º. O agente fiduciário que, por circunstâncias posteriores à emissão, ficar impedido de continuar a exercer a função, deverá comunicar imediatamente o fato aos debenturistas e pedir sua substituição. Substituição, remuneração e fiscalização. Artigo 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição e remuneração do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará o exercício da função de agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado, ou de debêntures negociadas em bolsa, ou no mercado de balcão, podendo: a linha A, nomear substituto provisório, nos casos de vacância. A linha B, suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe substituto se deixar de cumprir os seus deveres. Deveres e atribuições. Artigo 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão,
a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. Parágrafo 1º. São deveres do agente fiduciário. A linha A. Proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens. A linha B. Elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, dentro de 4 meses do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício, relativos à execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens garantidores das debêntures e à constituição e aplicação do fundo de amortização. Se houver do relatório, constará ainda declaração do agente sobre sua aptidão para continuar no exercício da função. A linha C. Notificar os debenturistas, no prazo máximo de 60 dias, de qualquer inadimplemento da companhia de obrigações assumidas na escritura da emissão. Parágrafo 2º. A escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos deveres de que trata a linha B e C do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente facultado no caso de inadimplemento da companhia. A linha A. Declarar observadas as condições de escritura e de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios. A linha B. Executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional dos debenturistas. A linha C. Requerer a falência da companhia emissora, se não existirem garantias reais. A linha D. Representar os debenturistas em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em contrário da Assembleia dos Debenturistas. A linha E. Tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem os seus créditos. Parágrafo 4º. O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos que lhe causar, por culpa ou dolo, no exercício das suas funções. Parágrafo 5º. O crédito do agente fiduciário por despesas que tenha feito para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos debenturistas será acrescido à dívida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias dos debenturistas e preferirá a estas na ordem de pagamento. Parágrafo 6º. Serão reputadas não escritas as cláusulas da escritura de emissão que restringirem os deveres, atribuições e responsabilidades do agente fiduciário previstos neste artigo. Outras funções. Artigo 69. A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar os certificados de debêntures, administrar o fundo de amortização, manter em custódia bens dados em garantia e efetuar os pagamentos de juros, amortização e resgate. Substituição de garantias e modificação da escritura. Artigo 70. A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário. Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições da emissão. Seção 7. Assembleia de debêntures. Artigo 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem a qualquer tempo reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. Parágrafo 1º. A assembleia de debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, por debenturistas que representem 10% no mínimo dos títulos em circulação e pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º.
aplica-se à Assembleia de Debenturistas no que couber o disposto nesta lei sobre Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 3º. A Assembleia se instalará em primeira convocação, com a presença de debenturistas que represente metade, no mínimo, das debêntures em circulação, e em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 4º. O agente fiduciário deverá comparecer à Assembleia e prestar aos debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. Parágrafo 5º. A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modificação nas condições das debêntures. Parágrafo 6º. Nas deliberações da Assembleia, a cada debênture caberá um voto. Seção 8. Cédula de debêntures. Artigo 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures com garantia própria, que conferirão a seus titulares direito de crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os juros nela estipulados. Parágrafo 1º. A cédula será nominativa, escritural ou não. Parágrafo 2º. O certificado da cédula conterá as seguintes declarações. Alínea A. O nome da instituição financeira emitente e as assinaturas dos seus representantes. Alínea B. O número de ordem, o local e a data de emissão. Alínea C. A denominação cédula de debêntures. Alínea D. O valor nominal e a data do vencimento. Alínea E. Os juros que poderão ser fixos ou variáveis e as épocas do seu pagamento. Alínea F. O lugar do pagamento do principal e dos juros. Alínea G. A identificação das debêntures lastro, do seu valor e da garantia constituída. Alínea H. O nome do agente fiduciário dos debenturistas. Alínea I. A cláusula de correção monetária, se houver. Alínea J. O nome do titular. Seção 9. Emissão de debêntures no estrangeiro. Artigo 73. Somente com prévia aprovação do Banco Central do Brasil, as companhias brasileiras poderão emitir debêntures no exterior com garantia real ou flutuante de bens situados no Brasil. Parágrafo 1º. Os credores por obrigações contraídas no Brasil terão preferência sobre os créditos por debêntures emitidas no exterior por companhias estrangeiras autorizadas a funcionar no país, salvo se a emissão tiver sido previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e o seu produto aplicado em estabelecimento situado no território nacional. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, somente poderão ser remetidos para o exterior o principal e os encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. A emissão de debêntures no estrangeiro, além de observar os requisitos do artigo 62, requer a inscrição no registro de imóveis do local da sede ou do estabelecimento dos demais documentos exigidos pelas leis do lugar da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, legalizadas pelo Consulado Brasileiro no exterior e acompanhados de tradução em vernáculo, feita por tradutor público juramentado, e, no caso de companhia estrangeira, o arquivamento no Registro do Comércio e publicação do ato que, de acordo com o Estatuto Social e a lei do local da sede, tenha autorizado a emissão. Parágrafo 4º. A negociação, no mercado de capitais do Brasil, de debêntures emitidas no estrangeiro, depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Seção 10. Extinção. Artigo 74. A companhia emissora fará nos livros próprios as anotações referentes à extinção das debêntures e manterá arquivados
pelo prazo de 5 anos, juntamente com os documentos relativos à extinção, os certificados cancelados e os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais. Parágrafo 1º. Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fiscalizar o cancelamento dos certificados. Parágrafo 2º. Os administradores da companhia responderão solidariamente pelas perdas e danos decorrentes da infração do disposto neste artigo. Capítulo 6. Bônus de subscrição. Características. Artigo 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no Estatuto, artigo 168, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Competência. Artigo 76. A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição compete à Assembleia Geral, se o Estatuto não atribuir ao Conselho de Administração. Emissão. Artigo 77. Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos como vantagem adicional aos subscritos de emissões de suas ações ou debêntures. Parágrafo único. Os acionistas da companhia gozarão, nos termos do artigo 171 e 172, de preferência para subscrever a emissão de bônus. Forma, propriedade e circulação. Artigo 78. Os bônus de subscrição terão a forma nominativa. Parágrafo único. Aplica-se aos bônus de subscrição, no que couber, o disposto nas seções 5 e 7 do capítulo 3. Certificados. Artigo 79. O certificado de bônus de subscrição conterá as seguintes declarações. Inciso 1. As previstas nos números 1 a 4 do artigo 24. Inciso 2. A denominação bônus de subscrição. Inciso 3. O número de ordem. Inciso 4. O número, a espécie e a classe das ações que poderão ser subscritas, o preço de emissão e os critérios para sua determinação. Inciso 5. A época em que o direito de subscrição poderá ser exercido é a data do término do prazo para esse exercício. Inciso 6. O nome do titular. Inciso 7. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores. Capítulo 7. Constituição da Companhia. Seção 1. Requisitos preliminares. Artigo 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Inciso 1. Subscrição, pelo menos por 2 pessoas, de todas as ações em que se divide o capital social fixado no Estatuto. Inciso 2. Realização, como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Inciso 3. Depósito no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários da parte do capital realizado em dinheiro. Parágrafo único. O disposto no número 2 não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Depósito da entrada. Artigo 81. O depósito referido no número 3 do artigo 80 deverá ser feito pelo fundador no prazo de 5 dias, contado do recebimento das quantias em nome do subscritor e a favor da sociedade em organização, que só poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica. Parágrafo único. Caso a companhia não se constitua dentro de 6 meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos subscritores. Seção 2. Constituição por subscrição pública. Registro da emissão. Artigo 82. A constituição de companhia por subscrição pública
depende do prévio registro da emissão na Comissão de Valores Imobiliários, e a subscrição somente poderá ser efetuada com a intermediação de instituição financeira. Parágrafo 1º. O pedido de registro de emissão obedecerá às normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários e será instruído com, alínea A, o estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, alínea B, o projeto do Estatuto Social, alínea C, o prospecto organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá condicionar o registro a modificações no Estatuto ou no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento ou inidoneidade dos fundadores. Projeto de Estatuto. Artigo 83. O projeto de Estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares às companhias, e conterá as normas pelas quais se regerá a companhia. Prospecto. Artigo 84. O prospecto deverá mencionar com precisão e clareza as bases da companhia e os motivos que justifiquem a expectativa de bom êxito do empreendimento, em especial, inciso 1, o valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua realização e a existência ou não de autorização para aumento futuro. Inciso 2. A parte do capital a ser formada com bens, a discriminação desses bens e o valor a eles atribuídos pelos fundadores. Inciso 3. O número, as espécies e classes de ações em que se dividirá o capital, o valor nominal das ações e o preço da emissão das ações. Inciso 4. A importância da entrada a ser realizada no ato de subscrição. Inciso 5. As obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no interesse da futura companhia e as quantias já despendidas e por despender. Inciso 6. As vantagens particulares a que terão direito os fundadores ou terceiros e o dispositivo do projeto do Estatuto que as regula. Inciso 7. Autorização governamental para constituir-se a companhia, se necessária. Inciso 8. As datas de início e término da subscrição e as instituições autorizadas a receber as entradas. Inciso 9. A solução prevista para o caso de excesso de subscrição. Inciso 10. O prazo dentro do qual deverá realizar-se a Assembleia de Constituição da Companhia, ou a preliminar para avaliação dos bens, se for o caso. Inciso 11. O nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos fundadores, ou se pessoa jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade e sede, bem como o número e espécie de ações que cada um houver subscrito. Inciso 12. A instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder ficarão depositados os originais do prospecto e do projeto de estatuto, com os documentos a que fizerem menção para exame de qualquer interessado. Lista boletim e entrada. Artigo 85. No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, o subscritor pagará a entrada e assinará a lista ou o boletim individual autenticados pela instituição autorizada a receber as entradas, qualificando-se pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão e documento da identidade, ou se pessoa jurídica, pela firma ou denominação, nacionalidade e sede, devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie e classe, se houver mais de uma, e o total da entrada. Parágrafo 1º. A subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada. Parágrafo 2º. Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo, na hipótese da oferta pública cuja liquidação
ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários. Convocação de assembleia. Artigo 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores convocarão a Assembleia Geral, que deverá, inciso 1, promover a avaliação dos bens, se for o caso. Inciso 2, deliberar sobre a constituição da companhia. Parágrafo único. Os anúncios de convocação mencionarão hora, dia e local da reunião e serão inseridos nos jornais em que houver sido feita a publicidade da oferta de subscrição. Assembleia de Constituição. Artigo 87. A Assembleia de Constituição instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem no mínimo metade do capital social, e em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 1º. Na Assembleia, presidida por um dos fundadores e secretariada por subscritor, será lido o recibo de depósito de que trata o número 3 do artigo 80, bem como discutido e votado o projeto do Estatuto. Parágrafo 2º. Cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a um voto. A maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto. Parágrafo 3º. Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se a seguir à eleição dos administradores e fiscais. Parágrafo 4º. A ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela Assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem a validade das deliberações. Um exemplar ficará em poder da companhia e o outro destinado ao registro do comércio. Seção 3. Constituição por subscrição particular. Artigo 88. A constituição da companhia por subscrição particular do capital pode fazer-se por deliberação dos subscritores em Assembleia Geral ou por escritura pública, considerando-se fundadores todos os subscritores. Parágrafo 1º. Se a forma escolhida for a Assembleia Geral, observar-se-á o disposto nos artigos 86 e 87, devendo ser entregues à Assembleia o projeto do Estatuto, assinado em duplicata por todos os subscritores do capital, e as listas ou boletins de subscrição de todas as ações. Parágrafo 2º. Proferida a escritura pública, será ela assinada por todos os subscritores e conterá: alínea A. Qualificação dos subscritores nos termos do artigo 85. Alínea B. O Estatuto da Companhia. Alínea C. A relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas. Alínea D. A transcrição do recibo do depósito referido no número 3 do artigo 80. Alínea E. A transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha havido subscrição do capital social em bens. Alínea F. A nomeação dos primeiros administradores e, quando for o caso, dos fiscais. Seção 4. Disposições gerais. Artigo 89. A incorporação de imóveis para a formação de capital social não exige escritura pública. Artigo 90. O subscritor pode fazer-se representar na Assembleia Geral ou na escritura pública por procurador com poderes especiais. Artigo 91. Nos atos e publicações referentes à companhia em constituição, sua denominação deverá ser aditada na cláusula em organização. Artigo 92. Os fundadores e as instituições financeiras que participarem da constituição por subscrição pública responderão, no âmbito das respectivas atribuições, pelos prejuízos resultantes da inobservância de preceitos legais. Parágrafo único. Os fundadores responderão solidariamente pelo prejuízo decorrente de culpa ou dolo em atos ou operações anteriores à Constituição. Artigo 93. Os fundadores entregarão
aos primeiros administradores eleitos todos os documentos, livros ou papéis relativos à constituição da companhia ou a esta pertencentes. Capítulo 8. Formalidades complementares da Constituição. Arquivamento e publicação. Artigo 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Companhia constituída por Assembleia. Artigo 95. Se a companhia houver sido constituída por deliberação em Assembleia Geral, deverão ser arquivados no registro do comércio do lugar da sede. Inciso 1. Um exemplar do Estatuto Social, assinado por todos os subscritores, artigo 88, parágrafo 1º. Ou, se a subscrição houver sido pública, os originais do Estatuto e do Prospecto, assinado pelos fundadores, bem como do jornal em que tiverem sido publicados. Inciso 2. A relação completa autenticada pelos fundadores ou pelo presidente da Assembleia dos subscritores do capital social, com qualificação, número das ações e o total da entrada de cada subscritor. Artigo 85. Inciso 3. O recibo do depósito a que se refere o número 3 do artigo 80. Inciso 4. Duplicata das atas das assembleias realizadas para a avaliação de bens, quando for o caso. Artigo 8. Inciso 5. Duplicata da ata da Assembleia Geral dos subscritores que houver deliberado a constituição da companhia. Artigo 87. Companhia constituída por escritura pública. Artigo 96. Se a companhia tiver sido constituída por escritura pública, bastará o arquivamento de certidão do instrumento. Registro do Comércio. Artigo 97. Cumpre ao Registro do Comércio examinar se as prescrições legais foram observadas na constituição da companhia, bem como se no Estatuto existem cláusulas contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Se o arquivamento for negado por inobservância de prescrição ou exigência legal, ou por irregularidade verificada na constituição da companhia, os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a Assembleia Geral para sanar a falta ou irregularidade, ou autorizar as providências que fizerem necessárias. A instalação e funcionamento da Assembleia obedecerão ao disposto no artigo 87, devendo a deliberação ser tomada por acionistas que representem no mínimo metade do capital social. Se a falta for do Estatuto, poderá ser sanada na mesma Assembleia, a qual deliberará, ainda sobre se a companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores. Artigo 92. Parágrafo 2º. Com a segunda via da ata da Assembleia e a prova de ter sido sanada a falta de ou irregularidade, o Registro do Comércio procederá ao arquivamento dos atos constitutivos da companhia. Parágrafo 3º. A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no Estatuto, será arquivada no Registro do Comércio. Publicação e transferência de bens. Artigo 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 dias subsequentes, a publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede. Parágrafo 1º. Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado
no Registro do Comércio. Parágrafo 2º. A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo Registro do Comércio, em que foram arquivados, será o documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital social. Artigo 8, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A ata da Assembleia Geral que aprovar a incorporação deverá identificar o bem com precisão, mas poderá descrevê-lo sumariamente, desde que seja suplementada por declaração assinada pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcrição no registro público. Responsabilidade dos primeiros administradores. Artigo 99. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das formalidades complementares à sua constituição. Parágrafo único. A companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores, antes de cumpridas as formalidades de constituição, mas a Assembleia Geral poderá deliberar em contrário. Capítulo 9. Livros sociais. Artigo 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes revestidos das mesmas formalidades legais. Inciso 1. O livro de registro de ações nominativas para inscrição, anotação ou averbação. A linha A. Do nome do acionista e do número das suas ações. A linha B. Das entradas ou prestações de capital realizado. A linha C. Das conversões de ações de uma em outra espécie ou classe. A linha D. Do resgate, reembolso e amortização das ações ou de sua aquisição pela companhia. A linha E. Das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações. A linha F. Do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação. Inciso 2. O livro de transferência de ações nominativas para lançamento dos termos de transferência que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes. Inciso 3. O livro de registro de partes beneficiárias nominativas e o de transferência de partes beneficiárias nominativas, se tiverem sido emitidas, observando-se em ambos, no que couber, o disposto nos números 1 e 2 deste artigo. Inciso 4. O livro de atas das Assembleias Gerais. Inciso 5. O livro de presença dos acionistas. Inciso 6. Os livros de atas das reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de atas das reuniões de diretoria. Inciso 7. O livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Parágrafo 1º. A qualquer pessoa, desde que se destine à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos 1 a 3, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo do indeferimento do pedido por parte da companhia. Recurso à Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos 1 a 4 do caput deste artigo
poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários por registros mecanizados ou eletrônicos. Escrituração do agente emissor. Artigo 101. O agente emissor de certificados, artigo 27, poderá substituir os livros referidos nos incisos 1 a 3 do artigo 100, pela sua escrituração e manter, mediante sistemas adequados, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários, os registros de propriedade das ações, partes beneficiárias, debêntures e bônus de subscrição, devendo uma vez por ano preparar lista dos seus titulares com o número dos títulos de cada um, a qual será encadernada, autenticada no registro de comércio e arquivada na companhia. Parágrafo 1º. Os termos de transferência de ações nominativas perante o agente emissor poderão ser lavrados em folhas soltas, à vista do certificado da ação, na qual serão observados a transferência e o nome e qualificação do adquirente. Parágrafo 2º. Os termos de transferência em folhas soltas serão encadernados em ordem cronológica em livros autenticados, no registro do comércio e arquivados no agente emissor. Ações escriturais. Artigo 102. A instituição financeira depositária de ações escriturais deverá fornecer à companhia, ao menos uma vez por ano, cópia dos extratos das contas de depósito das ações e a lista dos acionistas, com a quantidade das respectivas ações, que serão encadernadas em livros autenticados, no registro do comércio e arquivados na instituição financeira. Fiscalização e dúvidas no registro. Artigo 103. Cabe à companhia verificar a regularidade das transferências e da constituição de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua emissão. Nos casos dos artigos 27 e 34, essa atribuição compete respectivamente ao agente emissor de certificados e à instituição financeira depositária das ações escriturais. Parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre acionista ou qualquer interessado e a companhia, o agente emissor de certificados ou a instituição financeira depositária das ações escriturais, a respeito das averbações ordenadas por esta lei, ou sobre anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures ou bônus de subscrição nos livros de registro ou transferência, serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito. Responsabilidade da companhia. Artigo 104. A companhia é responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos 1 a 3 do artigo 100. Parágrafo único. A companhia deverá diligenciar para que os atos de emissão e substituição de certificados e de transferências e averbações nos livros sociais sejam praticados no menor prazo possível, não excedente do fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, respondendo perante acionistas e terceiros pelos prejuízos decorrentes de atrasos culposos. Exibição dos livros. Artigo 105. A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas que representem pelo menos 5% do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades,
praticadas por qualquer dos órgãos da companhia. Capítulo 10. Acionistas. Seção 1. Obrigação de realizar o capital. Condições e mora. Artigo 106. O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas do Estatuto ou no boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas. Parágrafo 1º. Se o Estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da prestação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração efetuar chamada, mediante avisos publicados na imprensa, por 3 vezes no mínimo, fixando prazo não inferior a 30 dias para o pagamento. Parágrafo 2º. O acionista não fizer o pagamento nas condições previstas no Estatuto ou boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o Estatuto determinar. Esta está não superior a 10% do valor da prestação. Acionista remisso. Artigo 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha, inciso 1, promover contra o acionista e os que com ele forem solidariamente responsáveis, artigo 108, processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil, ou, inciso 2, mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista. Parágrafo 1º. Será havida como não escrita relativamente à companhia qualquer estipulação do Estatuto ou do boletim de subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá opção contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos sem prejuízo da responsabilidade penal, que no caso couber. Parágrafo 2º. A venda será feita em leilão especial na Bolsa de Valores, do valor da sede social, ou se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso por 3 vezes, com antecedência mínima de 3 dias. Do produto da venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previstos no Estatuto, os juros, correção monetária e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista na sede da sociedade. Parágrafo 3º. É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de valores. A companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, o seu preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. Parágrafo 4º. Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal. Se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de 1 ano para colocar as ações caídas em comício, fim do qual, não tendo sido encontrado comprador, a Assembleia Geral deliberará sobre a redução do capital em importância correspondente. Responsabilidade dos alienantes. Artigo 108. Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão responsáveis, solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para integralizar as ações transferidas. Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará em relação a cada alienante, no fim de 2 anos a contar da data da transferência das ações. Seção 2. Direitos essenciais. Artigo 109.
Nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de: inciso 1, participar dos lucros sociais. Inciso 2, participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Inciso 3, fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais. Inciso 4, preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto no artigo 171 e 172. Inciso 5. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. Parágrafo 2º. Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. O Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. Seção 3. Direito de voto. Disposições gerais. Artigo 110. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O Estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. Parágrafo 2º. É vetado atribuir voto plural a qualquer classe de ações. Ações preferenciais. Artigo 111. O Estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109. Parágrafo 1º. As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no Estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. Parágrafo 2º. Na mesma hipótese e sob a mesma condição do parágrafo 1º, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exercício desse direito. Parágrafo 3º. O Estatuto poderá estipular que o disposto nos parágrafos 1º e 2º vigorará a partir do término da implantação do empreendimento inicial da companhia. Não exercício de voto pelas ações ao portador. Artigo 112. Somente os titulares de ações nominativas, endossáveis e escriturais poderão exercer o direito de voto. Parágrafo único. Os titulares de ações preferenciais ao portador que adquirem direito de voto de acordo com o disposto no parágrafos 1º e 2º do artigo 111 e, enquanto dele gozarem, poderão converter as ações em nominativas ou endossáveis, independentemente de autorização estatutária. Voto das ações empenhadas e alienadas fiduciariamente. Artigo 113. O penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito de voto. Será lícito, todavia, estabelecer no contrato que o acionista não poderá, sem consentimento do credor pignoratício, votar em certas deliberações. Parágrafo único.
O credor garantido por alienação fiduciária da ação não poderá exercer o direito de voto. O devedor somente poderá exercê-lo nos termos do contrato. Voto das ações gravadas com usufruto. Artigo 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. Abuso do direito de voto e conflito de interesses. Artigo 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia. Considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter para si ou para outro vantagem a que não faz jus, e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Parágrafo 1º. O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral, relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e a aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo, de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. Parágrafo 2º. Se todos os subscritores forem condôminos de bem com quem concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º. Parágrafo 3º. O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. Parágrafo 4º. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com a da companhia é anulável. O acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Seção 4. Acionista controlador. Deveres. Artigo 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que, alínea A, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. A linha B usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Artigo 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas ou grupo de acionistas que elegerem membro do Conselho de Administração ou membro do Conselho Fiscal deverão informar imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão, organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Responsabilidade. Artigo 117. O acionista controlador
responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Parágrafo 1º. São modalidades de exercício abusivo de poder. Alínea A. Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários, nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional. A linha B. Promover a liquidação da companhia próspera ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter para si ou para outrem vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia. A linha C. Promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia. A linha D. Eleger administrador ou fiscal, que sabe inapto, moral ou tecnicamente. A linha E. Induzir ou tentar induzir administrador ou fiscal a praticar ato ilegal ou descumprindo seus deveres definidos nesta lei e no estatuto, promover contra o interesse da companhia sua ratificação pela Assembleia Geral. A linha F. Contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas. A linha G. Aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. A linha H. Subscrever ações para os fins do disposto no artigo 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. Parágrafo 2º. No caso da linha E do parágrafo 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador. Parágrafo 3º. O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo. Seção 5. Acordo de acionistas. Artigo 118. Os acordos de acionistas sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. Parágrafo 1º. As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações se emitidos. Parágrafo 2º. Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto ou do poder de controle. Parágrafo 3º. Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas. Parágrafo 4º. As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão. Parágrafo 5º. No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à Assembleia Geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos,
constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. Parágrafo 6º. O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. Parágrafo 7º. O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir em Assembleia Geral ou especial voto contra ou a favor de determinada deliberação poderá prever prazo superior ao constante do parágrafo 1º do artigo 126 desta lei. Parágrafo 8º. O presidente da Assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. Parágrafo 9. O não comparecimento à Assembleia ou à reunião dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do Conselho de Administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista, ausente ou omisso, e, no caso de membro do Conselho de Administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. Parágrafo 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar no ato de arquivamento representante para comunicar-se com a companhia para prestar ou receber informações quando solicitadas. Parágrafo 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas. Seção 6. Representação de acionista residente ou domiciliado no exterior. Artigo 119. O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter no país representante com poderes para receber citação em ações contra ele propostas, com fundamento nos preceitos desta lei. Parágrafo único. O exercício no Brasil de qualquer dos direitos de acionista confere ao mandatário ou representante legal qualidade para receber citação judicial. Seção 7. Suspensão do exercício de direitos. Artigo 120. A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista, que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação. Capítulo 11. Assembleia Geral. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 121. A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo 1º. Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral nos termos do disposto da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. Nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Competência privativa. Artigo 122. Compete privativamente à Assembleia Geral. Inciso 1. Reformar o Estatuto Social. Inciso 2. Eleger ou destituir a qualquer tempo os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso 2
do artigo 142. Inciso 3. Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas. Inciso 4. Autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos parágrafos 1, 2 e 4 do artigo 59. Inciso 5. Suspender o exercício dos direitos do acionista. Inciso 6. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social. Inciso 7. Autorizar a emissão de partes beneficiárias. Inciso 8. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas. Inciso 9. Autorizar os administradores e confessar falência e pedir concordata. Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de concordata poderá ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver convocando-se imediatamente a Assembleia Geral, para manifestar-se sobre a matéria. Competência para a convocação. Artigo 123. Compete ao Conselho de Administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto do Estatuto, convocar a Assembleia Geral. Parágrafo único. A Assembleia Geral pode também ser convocada, alínea A, pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos no número 5 do artigo 163. Alínea B, por qualquer acionista, quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação, nos casos previstos em lei ou no Estatuto. Alínea C, por acionistas que representem 5% no mínimo do capital social, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação que apresentarem devidamente fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. A linha D, por acionistas que representem 5% no mínimo do capital votante ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação de Assembleia para instalação do Conselho Fiscal. Modo de convocação e local. Artigo 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. Parágrafo 1º. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita, inciso 1, na companhia fechada com 8 dias de antecedência, no mínimo, contato o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia, será publicado novo anúncio de segunda convocação com antecedência mínima de 5 dias. Inciso 2. Na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 dias e o da segunda convocação de 8 dias. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral deverá ser realizada preferencialmente no edifício onde a companhia tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde que seja no mesmo município da sede indicado com clareza nos anúncios. Parágrafo 2º-A. Regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Poderá excepcionar a regra disposta no parágrafo 2º para as sociedades anônimas de capital aberto e, inclusive, autorizar a realização de assembleia digital. Parágrafo 3º. Nas companhias fechadas, o acionista que representar
5% ou mais do capital social, será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com a antecedência prevista no parágrafo 1º, desde que o tenha solicitado por escrito a companhia, com a indicação do endereço completo e do prazo de vigência do pedido, não superior a 2 exercícios sociais, e renovável. Essa convocação não dispensa a publicação de aviso previsto no parágrafo 1º, e sua inobservância dará ao acionista direito de haver dos administradores da companhia indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 4º. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral, a que comparecerem todos os acionistas. Parágrafo 5º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu colegiado, a pedido de qualquer acionista e ouvida a companhia. Inciso 1. Aumentar para 30 dias, a contar da data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocadas à disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral de companhia aberta, quando esta estiver por objeto operações que, por sua complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas. Inciso 2. Interromper por até 15 dias o curso do prazo de antecedência da convocação de Assembleia Geral Extraordinária de companhia aberta a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à Assembleia e, se for o caso, informar a companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação proposta à Assembleia viola dispositivos legais e regulamentares. Parágrafo 6º. As companhias abertas com ações admitidas à negociação em bolsa de valores deverão remeter, na data da publicação do anúncio de convocação da Assembleia, à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas, os documentos postos à disposição dos acionistas para a deliberação na Assembleia Geral. Quórum de instalação. Artigo 125. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4 do capital social com direito de voto. Em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Parágrafo único. Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à Assembleia Geral e discutir a matéria submetida à deliberação. Legitimação e representação. Artigo 126. As pessoas presentes à Assembleia deverão provar sua qualidade de acionista, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, documento hábil de sua identidade. Inciso 2. Os titulares de ações escriturais ou em custódias, nos termos do artigo 41, além do documento de identidade, exibirão ou depositarão na companhia, se o estatuto o exigir, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. Inciso 3. Os titulares de ações ao portador exibirão os respectivos certificados ou documento de depósito, nos termos do número 2. Inciso 4. Os titulares de ações escriturais ou em custódia, nos termos do artigo 41, além do documento de identidade,
exibirão ou depositarão na companhia se o estatuto o exigir, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. Parágrafo 1º. O acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído, há menos de um ano, que seja acionista administrador da companhia ou advogado na companhia aberta. O procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condomínios. Parágrafo 2º. O pedido de procuração, mediante correspondência ou anúncio publicado, sem prejuízo da regulamentação, que sobre o assunto vier a baixar, a Comissão de Valores Mobiliários deverá satisfazer aos seguintes requisitos: alínea A. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido. Alínea B. Facultar ao acionista o exercício de voto contrário à decisão com indicação de outro procurador para o exercício desse voto. Alínea C. Ser dirigido a todos os titulares de ações cujos endereços constem da companhia. Parágrafo 3º. É facultado a qualquer acionista detentor de ações com ou sem voto que represente 0,5% no mínimo do capital social, solicitar relação de endereços dos acionistas para os fins previstos no parágrafo 1º, obedecidos sempre os requisitos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Tem a qualidade para comparecer à Assembleia os representantes legais dos acionistas. Livro de presença. Artigo 127. Antes de abrir-se a Assembleia, os acionistas assinarão o livro de presença, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares. Parágrafo único. Considera-se presente em Assembleia Geral, para todos os efeitos desta lei, o acionista que registrar à distâncias sua presença na forma prevista em regulamento da Comissão de Valores Mobiliários. Mesa. Artigo 128. Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mesa composta, salvo disposição diversa do Estatuto, de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Quórum das deliberações. Artigo 129. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Parágrafo 1º. O Estatuto da Companhia Fechada pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Parágrafo 2º. No caso de empate, se o Estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a Assembleia será convocada com intervalo mínimo de 2 meses para votar a deliberação. Se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia. Ata de Assembleia. Artigo 130. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia será lavrada em livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na Assembleia. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais. Parágrafo 1º. A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, desde que, alínea A, os documentos ou propostas
submetidos à Assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidências referidos na ata sejam numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia. A linha B. A mesa e pedido de acionista interessado autentique exemplar ou cópia da proposta, declaração de voto ou dissidência ou protesto apresentado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral da Companhia Aberta pode autorizar a publicação de ata, com omissão das assinaturas dos acionistas. Parágrafo 3º. Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo parágrafo 1º, poderá ser publicado apenas o seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Espécies de Assembleia. Artigo 131. A Assembleia Geral é ordinária quando tem por objeto as matérias previstas no artigo 132 e extraordinária nos demais casos. Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única. Seção 2. Assembleia Geral Ordinária. Objeto. Artigo 132. Anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para, inciso 1, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, inciso 2, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Inciso 3. Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal. Quando for o caso. Inciso 4. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Artigo 167. Documentos de administração. Artigo 133. Os administradores devem comunicar até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas. Inciso 1. O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício fendo. Inciso 2. A cópia das demonstrações financeiras. Inciso 3. O parecer dos auditores independentes se houver. Inciso 4. O parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver. Inciso 5. Demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. Parágrafo 1º. Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. Parágrafo 2º. A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito nas condições previstas no parágrafo 3º do artigo 124. Parágrafo 3º. Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes do inciso 4 e 5, serão publicados até 5 dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. A Assembleia Geral, que reunir a totalidade dos acionistas, poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da Assembleia. Parágrafo 5. A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.
Procedimento. Artigo 134. Instalada a Assembleia Geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do Conselho Fiscal, se houver, os quais serão remetidos pela mesa à discussão e votação. Parágrafo 1º. Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão estar presentes à Assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão votar como acionistas ou procuradores os documentos referidos neste artigo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências. Também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do Conselho Fiscal ou auditor independente. Parágrafo 3º. A aprovação sem reserva das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Parágrafo 4º. Se a Assembleia aprovar as demonstrações financeiras com modificação no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da companhia, os administradores promoverão, dentro de 30 dias, a republicação das demonstrações, com as retificações deliberadas pela Assembleia, se a destinação dos lucros proposta pelos órgãos de administração não lograr aprovação. As modificações introduzidas constarão da ata da Assembleia. Parágrafo 5. A ata da Assembleia Geral Ordinária será arquivada no Registro do Comércio e publicada. Parágrafo 6. As disposições do parágrafo 1º, segunda parte, se aplicam quando, nas sociedades fechadas, os diretores forem os únicos acionistas. Seção 3. Assembleia Geral Extraordinária. Reforma do Estatuto. Artigo 135. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3, no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número. Parágrafo 1º. Os atos relativos a reformas do Estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta pela companhia ou por seus acionistas a terceiros de boa-fé. Parágrafo 2º. Aplica-se aos atos de reforma do Estatuto o disposto no artigo 97 e seus parágrafos 1º, 2º e no artigo 98 e seu parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral. Quórum qualificado. Artigo 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto da Companhia, cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão para deliberação sobre, inciso 1, criação de ações preferenciais ou
aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo ser já previstos ou autorizados pelo Estatuto. Inciso 2. Alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de uma nova classe mais favorecida. Inciso 3. Redução do dividendo obrigatório. Inciso 4. Fusão da companhia ou sua incorporação em outra. Inciso 5. Participação em grupo de sociedades. Inciso 6. Mudança do objeto da companhia. Inciso 7. Cessação do estado de liquidação da companhia. Inciso 8. Criação de partes beneficiárias. Inciso 9. Cisão da companhia. Inciso 10. Dissolução da companhia. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 e 2, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de 1 ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais, prejudicadas reunidos em Assembleia Especial, convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta lei. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quórum previsto neste artigo no caso de companhia aberta, com a propriedade das ações dispersa no mercado e cujas 3 últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas, representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quórum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se também às assembleias especiais de acionistas preferenciais de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Deverá constar da ata da Assembleia Geral que deliberar sobre as matérias dos incisos 1 e 2, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela Assembleia Especial prevista no parágrafo 1º. Artigo 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do artigo 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente, o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 45. Parágrafo 1º. A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral que a aprovou. Parágrafo 2º. O direito de retirada previsto no caput não será aplicável. Inciso 1. Caso a inclusão da convenção de arbitragem no Estatuto Social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% das ações de cada espécie ou classe. Inciso 2. Caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no Estatuto Social da companhia aberta, cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas A e B do inciso 2 do artigo 137 desta lei. Direito de retirada. Artigo 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos 1 a 6 e 9 do artigo 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor
das suas ações, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas. Inciso 2. Nos casos dos incisos 4 e 5 do artigo 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver. A linha A. Liquidez. Quando a espécie ou classe de ação ou certificado que a represente integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários, admitido a negociação no mercado de valores mobiliários no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários. A linha B. Dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação. Inciso 3. No caso do inciso 9 do artigo 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar. A linha A. Mudança de objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para a sociedade, cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida. A linha B. Redução do dividendo obrigatório. A linha C. Participação em grupo de sociedades. Inciso 4. O reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral. Inciso 5. O prazo para o dissidente de deliberação de Assembleia Especial, artigo 136, parágrafo 1º, será contado da publicação da respectiva ata. Inciso 6. O pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no parágrafo 3º, se for o caso da ratificação da deliberação pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da Assembleia ou na data da comunicação do fato, relevante objeto de deliberação se anterior. Parágrafo 2º. O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos 4 ou 5 do caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à Assembleia. Parágrafo 3º. Nos 10 dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os incisos 4 e 5 do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da Assembleia Geral ou da Assembleia Especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. Parágrafo 4º. Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado. Capítulo 12. Conselho de Administração e Diretoria. Administração da Companhia. Artigo 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o Estatuto, ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou somente à Diretoria. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente Conselho de Administração. Artigo 139.
As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo Estatuto. Seção 1. Conselho de Administração. Composição. Artigo 140. O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis, a qualquer tempo, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1. O número de conselheiros ou o máximo e mínimo permitidos e o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia ou pelo próprio Conselho. Inciso 2. O modo de substituição dos conselheiros. Inciso 3. O prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4. As normas sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o Estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Parágrafo único. O Estatuto poderá prever a participação do Conselho e representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destas, em eleição direta, organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem. Voto múltiplo. Artigo 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem no mínimo 1/10 do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no Estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho, e reconhecido ao acionista o direito de acumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. Parágrafo 1º. A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 horas antes da Assembleia Geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar previamente aos acionistas à vista do livro de presença o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho. Parágrafo 2º. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no parágrafo 1º in fine. Parágrafo 3º. Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se à nova eleição. Nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho. Parágrafo 4º. Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente. Inciso 1. De ações de emissão de companhia aberta, com direito a voto, que represente pelo menos 15% do total das ações com direito a voto. Inciso 2. De ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que represente no mínimo 10% do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no Estatuto, em conformidade com o artigo 18. Parágrafo 5. Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito prefizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, ser-lhes-á facultado agregar suas ações
para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, observando-se, nessa hipótese, o quórum exigido pelo inciso 2 do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Somente poderão exercer o direito previsto no parágrafo 4º os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida, durante o período de 3 meses, no mínimo imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral. Parágrafo 7º. Sempre que, cumulativamente, a eleição do Conselho de Administração se der pelo sistema de voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais de 50% das ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independente do número de conselheiros, que, segundo o Estatuto, componham o órgão. Parágrafo 8º. A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exercerem a prerrogativa a que se refere o parágrafo 4º. Competência. Artigo 142. Compete ao Conselho de Administração, inciso 1, fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Inciso 2, eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que, a respeito, dispuser o Estatuto. Inciso 3, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Inciso 4, convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132. Inciso 5, manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Inciso 6. Manifestar-se previamente sobre os atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir. Inciso 7. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. Inciso 8. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros. Inciso 9. Escolher e destituir os auditores independentes se houver. Parágrafo 1º. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo 2º. A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do artigo 141, parágrafo 4º, se houver. Seção 2. Diretoria. Composição. Artigo 143. A diretoria será composta por 2 ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração ou, se inexistente, pela Assembleia Geral, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1. Número de diretores ou o máximo e o mínimo permitidos. Inciso 2. O modo de sua substituição. Inciso 3. O prazo de gestão, que não será superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4. As atribuições e poderes de cada diretor. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3, poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo 2º. O Estatuto pode estabelecer que determinadas decisões de competência dos diretores sejam tomadas em reunião da diretoria. Representação. Artigo 144.
No silêncio do Estatuto e inexistindo deliberação do Conselho de Administração, artigo 142, inciso 2 e parágrafo único, competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado. Seção 3. Administradores. Normas comuns. Artigo 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores. Requisitos e impedimentos. Artigo 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no país. Parágrafo 1º. A ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um dos eleitos, devendo ser arquivada no Registro do Comércio e publicada. Parágrafo 2º. A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas, com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por no mínimo 3 anos após o término do prazo de gestão do conselheiro. Artigo 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a Assembleia Geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará cópia autêntica na sede social. Parágrafo 1º. São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Parágrafo 2º. São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que, inciso 1, ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial em conselhos consultivos de administração ou fiscal. Inciso 2. Tiver interesse conflitante com a sociedade. Parágrafo 4º. A comprovação do cumprimento das condições previstas no parágrafo 3º será efetuada por meio de declaração firmada pelo conselheiro, eleito nos termos definidos pela Comissão dos Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos artigos 145 e 159, sob as penas da lei. Garantia da gestão. Artigo 148. O Estatuto pode estabelecer que o exercício do cargo de administrador deva ser assegurado pelo titular ou por terceiro, mediante penhor de ações da companhia ou outra garantia. Parágrafo único. A garantia só será levantada após a aprovação das últimas contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo.
Investidura. Artigo 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da diretoria, conforme o caso. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito. Parágrafo 2º. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à companhia. Substituição e término da gestão. Artigo 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do Estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder à nova eleição. Parágrafo 1º. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração, compete à diretoria convocar a Assembleia Geral. Parágrafo 2º. No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver conselho de administração, compete ao Conselho Fiscal, se em funcionamento ou a qualquer acionista, convocar a Assembleia Geral, devendo o representante de maior número de ações praticar, até a realização da Assembleia, os atos urgentes de administração da companhia. Parágrafo 3º. O substituto, eleito para preencher cargo vago, completará o prazo de gestão do substituído. Parágrafo 4º. O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Renúncia. Artigo 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no Registro de Comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante. Remuneração. Artigo 152. A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional, e o valor dos seus serviços no mercado. Parágrafo 1º. O Estatuto da Companhia, que fixar o dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 1/10 dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. Parágrafo 2º. Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o artigo 202. Seção 4. Deveres e responsabilidades. Dever de diligência. Artigo 153. O administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Finalidade das atribuições e desvios de poder. Artigo 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem,
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Parágrafo 1º. O administrador, eleito por grupo ou classe de acionistas, tem para com a companhia os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. Parágrafo 2º. É dever ao administrador, é vedado ao administrador. A linha A. Praticar ato de liberalidade à custa da companhia. A linha B. Sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia ou usar em proveito próprio de sociedade em que tenha interesse ou de terceiros os seus bens, serviços ou crédito. A linha C. Receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembleia, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. Parágrafo 3º. As importâncias recebidas com infração ao disposto na linha C do parágrafo 2º pertencerão à companhia. Parágrafo 4º. O Conselho de Administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais. Dever de lealdade. Artigo 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reservas sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado, inciso 1, usar em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo. Inciso 2. Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem. Deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia. Inciso 3. Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que está tencione adquirir. Parágrafo 1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter para si ou para outrem vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. Parágrafo 2º. O administrador deve zelar para que a violação do disposto no parágrafo 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. Parágrafo 3º. A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários contratada com infração do disposto no parágrafos 1º e 2º tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que, ao contratar, já conhecesse a informação. Parágrafo 4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem para si ou para outrem no mercado de valores mobiliários. Conflito de interesses. Artigo 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da diretoria, a natureza e extensão
do seu interesse. Parágrafo 1º. Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado, ou em que a companhia contrataria com terceiros. Parágrafo 2º. O negócio contratado com infração do disposto no parágrafo 1º é anulável e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. Dever de informar. Artigo 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo de que seja titular. Parágrafo 1º. O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% ou mais do capital social. A linha A. O número de valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior. A linha B. As opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior. A linha C. Os benefícios ou vantagens indiretas ou complementares que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo. A linha D. As condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível. A linha E. Quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da Assembleia e fornecidos por cópia aos solicitantes. Parágrafo 3º. A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. Parágrafo 4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da companhia ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. Parágrafo 5º. Os administradores poderão recusar-se a prestar as informações. Parágrafo 1º, a linha E, ou deixar de divulgá-la. Parágrafo 4º. Se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores de qualquer acionista ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. Parágrafo 6º. Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação as modificações em suas posições acionárias na companhia. Responsabilidade dos administradores. Artigo 158.
O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair, em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder. Inciso 1. Dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. Inciso 2. Com violação da lei ou do estatuto. Parágrafo 1º. O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los, ou se deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela de ciência imediata e por escrito ao órgão da administração no Conselho Fiscal, se em funcionamento ou Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei, para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo Estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. Parágrafo 3º. Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o parágrafo 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no parágrafo 4º, aos administradores que, por disposição do Estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. Parágrafo 4º. O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor ou pelo administrador competente, nos termos do parágrafo 3º, deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. Parágrafo 5º. Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. Ação de responsabilidade. Artigo 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Parágrafo 1º. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for consequência direta de assunto nela incluído, em Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo 2º. O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma Assembleia. Parágrafo 3º. Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Se a Assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% pelo menos do capital social. Parágrafo 5º. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo até o limite daqueles resultados de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados. Parágrafo 6. O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia. Parágrafo 7º. A ação prevista neste artigo não inclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador. Órgãos técnicos e consultivos. Artigo 160. As normas desta seção
aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. Capítulo 13. Conselho Fiscal. Composição e funcionamento. Artigo 161. A companhia terá um conselho fiscal e o Estatuto disporá sobre o seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 1/10 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto. A cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária, após a sua instalação. Parágrafo 3º. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, que elegerá os seus membros. Parágrafo 4º. Na constituição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas. Alínea A. Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito terão direito de eleger, em votação em separado, um membro e respectivo suplente. Igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem em conjunto 10% ou mais das ações com direito a voto. Alínea B. Ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes, que em qualquer caso serão em número igual ao dos eleitos, nos termos da alínea A, mais de um. Parágrafo 5. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo 6º. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo 7º. A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável. Requisitos, impedimentos e remuneração. Artigo 162. Somente podem ser eleitos para Conselho Fiscal pessoas naturais residentes no país, diplomadas em curso de nível universitário ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Parágrafo 1º. Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas em número suficiente para o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos requisitos estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Não podem ser eleitos para Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração e empregados da companhia, ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente até 3º grau de administrador da companhia. Parágrafo 3º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além de reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia Geral, que os eleger, e não poderá ser inferior para cada membro em exercício a 10% do que, em média, for atribuída a cada diretor,
não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Competência. Artigo 163. Compete ao Conselho Fiscal: inciso 1. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Inciso 2. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral. Inciso 3. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Inciso 4. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis à companhia. Inciso 5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias. Inciso 6. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia. Inciso 7. Examinar as demonstrações financeiras no exercício social e sobre elas opinar. Inciso 8. Exercer suas atribuições durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam. Parágrafo 1º. Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a colocar à disposição dos membros em exercício do Conselho Fiscal, dentro de 10 dias, cópias das atas de suas reuniões e, dentro de 15 dias do seu recebimento, cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos relatórios de execução de orçamentos. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de Administração, se houver, ou da diretoria em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar. Parágrafo 4º. Se a companhia tiver auditores independentes, o Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, poderá solicitar-lhes esclarecimentos ou informações e apuração de fatos específicos. Parágrafo 5º. Se a companhia não tiver auditores independentes, o Conselho Fiscal poderá, para melhor desempenho das suas funções, escolher contador ou firma de auditoria e fixar-lhes os honorários, dentro de níveis razoáveis, vigentes na praça e compatíveis com a dimensão econômica da companhia, os quais serão pagos por esta. Parágrafo 6º. O Conselho Fiscal deverá fornecer ao acionista ou grupo de acionistas que representem no mínimo 5% do capital social, sempre que solicitadas informações sobre matérias de sua competência. Parágrafo 7º. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia. Parágrafo 8º. O Conselho Fiscal poderá, para apurar fato
cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular com justificativa questões a serem respondidas por escrito e solicitar à diretoria que indique para esse fim o prazo máximo de 30 dias, 3 peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas de notório conhecimento na área em questão, entre os quais o Conselho Fiscal escolherá um cujos honorários serão pagos pela companhia. Pareceres e representações. Artigo 164. Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões da Assembleia Geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas. Parágrafo único. Os pareceres e representações do Conselho Fiscal ou de qualquer um de seus membros poderão ser apresentados e lidos na Assembleia Geral, independentemente de publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia. Deveres e responsabilidades. Artigo 165. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores, de que tratam os artigos 153 a 156, e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados por culpa ou dolo ou com violação da lei ou estatuto. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da companhia. Considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter para si ou para outrem vantagem a que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores. Parágrafo 2º. O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles foi conivente ou se concorrer para a prática do ato. Parágrafo 3º. A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fazer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e Assembleia Geral. Artigo 165-A. Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Aberta deverão informar imediatamente as modificações em suas posições acionárias na companhia, a Comissão de Valores Mobiliários e as bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Capítulo 14. Modificação do capital social. Seção 1. Aumento. Competência. Artigo 166. O capital social pode ser aumentado. Inciso 1. Por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para a correção da expressão monetária do seu valor. Inciso 2. Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, observado o que a respeito dispuser o Estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no Estatuto. Inciso 3. Por conversão em ações de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição ou de opção de compra de ações. Inciso 4. Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária,
convocada para decidir sobre reforma do Estatuto Social, no caso de inexistir autorização de aumento ou de estar a mesma esgotada. Parágrafo 1º. Dentro dos 30 dias subsequentes à efetivação do aumento, a companhia requererá ao Registro do Comércio a sua averbação, nos casos dos números 1 a 3, ou o arquivamento da ata da Assembleia de Reforma do Estatuto, no caso do número 4. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número 3, ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital. Correção monetária anual. Artigo 167. A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de encerramento do exercício social e resultante da correção monetária do capital realizado será capitalizada por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar o balanço. Parágrafo 1º. Na companhia aberta, a capitalização prevista neste artigo será feita sem modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal das ações, se for o caso. Parágrafo 2º. A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da reserva correspondente às frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tiverem valor nominal, a fração inferior a 1% do capital social. Parágrafo 3º. Se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, a correção do capital correspondente às ações com valor nominal será feita separadamente, sendo a reserva resultante capitalizada em benefício dessas ações. Capital autorizado. Artigo 168. O Estatuto pode conter autorização para aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária. Parágrafo 1º. A autorização deverá especificar, alínea A, o limite de aumento em valor do capital ou em número de ações e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. Alínea B, o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração. Alínea C, as condições a que estiverem sujeitas as emissões. Alínea D, os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para a subscrição ou de inexistência desse direito. Parágrafo 2º. O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social. Parágrafo 3º. O Estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle. Capitalização de lucros e reservas. Artigo 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará a alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento entre acionistas na proporção do número de ações que possuírem. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações. Parágrafo 2º. As ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário, dos instrumentos
que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade, que porventura gravarem as ações de que elas forem derivadas. Parágrafo 3º. As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda proporcionalmente pelos titulares das frações. Antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação. Aumento mediante subscrição de ações. Artigo 170. Depois de realizados 3/4 no mínimo do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações. Parágrafo 1º. O preço de emissão deverá ser fixado sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista alternativa ou conjuntamente. Inciso 1. A perspectiva de rentabilidade da companhia. Inciso 2. O valor do patrimônio líquido da ação. Inciso 3. A cotação de suas ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágil ou deságil em função das condições do mercado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao Conselho de Administração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribuídas no mercado. Parágrafo 3º. A subscrição de ações para a realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º e a ela se aplicará o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 98. Parágrafo 4º. As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia independentemente de depósito bancário. Parágrafo 5º. No aumento de capital, observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82 e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme dispuser o Estatuto. Parágrafo 6º. Ao aumento de capital, aplica-se no que couber o disposto sobre a constituição da companhia, exceto na parte final do parágrafo 2º do artigo 82. Parágrafo 7º. A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha. Direito de preferência. Artigo 171. Na proporção do número de ações que possuírem os acionistas, terão preferência para subscrição do aumento de capital. Parágrafo 1º. Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento foi feito por emissão de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas. Alínea A. No caso de aumento, na mesma proporção do número de ações de todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o direito de preferência sobre ações idênticas às de que for possuidor. A linha B. Se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas importarem alteração das respectivas proporções no capital social, a preferência será exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de que forem possuidores os acionistas, somente se estendendo às demais
se aquelas forem insuficientes para lhes assegurar no capital aumentado a mesma proporção que tinham no capital antes do aumento. A linha C. Se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a preferência na proporção do número de ações que possuir, sobre ações de todas as espécies e classes do aumento. Parágrafo 2º. No aumento, mediante capitalização de créditos ou subscrição em bens, será sempre assegurado aos acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou do bem a ser incorporado. Parágrafo 3º. Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição das emissões de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias conversíveis em ações emitidas para alienação onerosa, mas na conversão desses títulos em ações, ou na outorga e no exercício de opção de compra de ações. Não haverá direito de preferência. Parágrafo 4º. O Estatuto ou Assembleia Geral fixará prazo de decadência não inferior a 30 dias para o exercício do direito de preferência. Parágrafo 5º. No usufruto e no fideicomisso, o direito de preferência, quando não exercido pelo acionista até 10 dias antes do vencimento do prazo, poderá sê-lo pelo usufrutuário ou fideicomisso. Parágrafo 6º. O acionista poderá ceder seu direito de preferência. Parágrafo 7º. Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo, a linha A, mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia, ou, a linha B, rateá-las na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido no boletim ou lista de subscrição reserva de sobras. Neste caso, a condição constará dos boletins e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da linha anterior. Parágrafo 8º. Na companhia fechada será obrigatório o rateio previsto na linha B do parágrafo 7º, podendo o saldo, se houver, ser subscrito por terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos pela Assembleia Geral ou pelos órgãos da administração. Exclusão do direito de preferência. Artigo 172. O Estatuto da Companhia Aberta que contiver autorização para o aumento do capital pode prever a emissão, sem direito de preferência, para os antigos acionistas, ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171, de ações e debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante: inciso 1. Venda em bolsa de valores ou subscrição pública. Inciso 2. Permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 e 263. Parágrafo único. O Estatuto da Companhia, ainda que fechada, pode excluir o direito de preferência para a subscrição de ações nos termos da Lei Especial sobre Incentivos Fiscais. Seção 2. Redução. Artigo 173. A Assembleia Geral poderá deliberar a redução do capital social, se houver perda até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo. Parágrafo 1º. A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, sem o parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento. Parágrafo 2º.
A partir da deliberação de redução, ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos até que sejam apresentados à companhia para substituição. Oposição dos credores. Artigo 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, a importância das entradas só se tornará efetiva 60 dias após a publicação da ata da Assembleia Geral, que a tiver deliberado. Parágrafo 1º. Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação de que se dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se-á redução do capital. Decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo. Parágrafo 2º. Findo o prazo, a ata da Assembleia Geral, que houver deliberado a redução, poderá ser arquivada se não tiver havido oposição, ou se tiver havido oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva. Parágrafo 3º. Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em Assembleia Especial. Capítulo 15. Exercício social e demonstrações financeiras. Seção 1. Exercício social. Artigo 175. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Seção 2. Demonstrações financeiras. Disposições gerais. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Inciso 1. Balanço patrimonial. Inciso 2. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Inciso 3. Demonstração do resultado do exercício. Inciso 4. Demonstração dos fluxos de caixa. Inciso 5. Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Parágrafo 1º. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que, indicada a sua natureza, e não ultrapasse 1/10 do valor do respectivo grupo de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros, segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento
da situação patrimonial e dos recursos do exercício. Parágrafo 5. As notas explicativas devem: inciso 1. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas, selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Inciso 2. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Inciso 3. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Inciso 4. Indicar. A linha A. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. A linha B. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes, parágrafo único. A linha C. Aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. A linha D. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. A linha E. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. A linha F, o número, espécies e classes das ações do capital social. A linha G, as opções de compra de ações, outorgadas e exercidas no exercício. A linha H, os ajustes dos exercícios anteriores. Artigo 186, parágrafo 1º. A linha I, os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Parágrafo 6º. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 7º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Escrituração. Artigo 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial desta lei e aos princípios da contabilidade, geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Parágrafo 1º. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Parágrafo 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes, nela registrados.
Parágrafo 4º. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Parágrafo 5º. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas. Seção 3. Balanço patrimonial. Grupo de contas. Artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados nos seguintes grupos: inciso 1, ativo circulante; inciso 2, ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: inciso 1, passivo circulante; inciso 2, passivo não circulante; inciso 3, patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Parágrafo 3º. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Ativo. Artigo 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: inciso 1. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Inciso 2. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos às sociedades coligadas ou controladas, diretores acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Inciso 3. E investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Inciso 4. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, os exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Inciso 6. No intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, os exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação do circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Passível exigível. Artigo 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo
não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei. Patrimônio líquido. Artigo 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Parágrafo 1º. Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem. Alínea A. A contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. A linha B. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Parágrafo 2º. Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. Parágrafo 3º. Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei, ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei. Parágrafo 4º. Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Parágrafo 5º. As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço, como dedução da conta do patrimônio líquido, que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Critérios de avaliação do ativo. Artigo 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 1. As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. A linha A. Pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. A linha B. Pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão atualizado, conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização quando este for inferior no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. Inciso 2. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos de fabricação e bens em almoxerifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor do mercado, quando este for inferior. Inciso 3. Os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou cotas bonificadas. Inciso 4. Os demais investimentos pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para a redução do custo de aquisição, ao valor de mercado, quando este for inferior. Inciso 5. Os direitos classificados no imobilizado, pelo custos de aquisição
deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Inciso 7. Os direitos classificados no intangível pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. Inciso 8. Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo, alínea A, das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado. Alínea B, dos bens ou direitos destinados à venda, a preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda e a margem de lucro. A linha C, dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros. A linha D, dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória, realizada entre partes independentes e na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro. 1. O valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e riscos similares. 2. O valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e riscos similares. 3. O valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. Parágrafo 2º. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de: a linha A, depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolência. A linha B, amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. A linha C, exaustão, quando corresponder à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Parágrafo 3º. A companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: inciso 1. Registradas as perdas de valor do capital, aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não puderam produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Inciso 2. Revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Parágrafo 4º. Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. Critérios de avaliação do passivo. Artigo 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. As obrigações, encargos e riscos conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço.
Inciso 2. As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor da data do balanço. Inciso 3. As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Critérios de avaliação em operações societárias. Artigo 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei, normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações societárias ou negócios. Seção 4. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Artigo 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, inciso 1, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Inciso 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Inciso 3. As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo a fim do período. Parágrafo 1º. Como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2º. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Seção 5. Demonstração do resultado do exercício. Artigo 187. A demonstração do resultado do exercício determinará, inciso 1, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Inciso 2, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Inciso 3, as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Inciso 4. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Inciso 5. O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto. Inciso 6. As participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. Inciso 7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Parágrafo 1º. Na determinação do resultado do exercício serão computados, a linha A, as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda, e a linha B, os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. Seção 6. Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado. Artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão, no mínimo: inciso 1. Demonstração dos fluxos de caixa.
as alterações ocorridas durante o exercício, o saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em no mínimo três fluxos. A linha A das operações, a linha B dos financiamentos, a linha C dos investimentos. Inciso 2. Demonstração do valor adicionado, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuírem para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Capítulo 16. Lucro, reservas e dividendos. Seção 1. Lucro. Dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Participações. Artigo 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem, depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Lucro líquido. Artigo 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Proposta de destinação do lucro. Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, propostas sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Seção 2. Reservas e retenção de lucros. Reserva legal. Artigo 193. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. Parágrafo 1º. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva acrescido do montante dessas reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 exercer de 30% do capital social. Parágrafo 2º. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Reservas estatutárias. Artigo 194. O Estatuto poderá criar reservas, desde que para cada uma, inciso 1, indique de modo preciso e completo a sua finalidade. Inciso 2. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. E, inciso 3. Estabeleça o limite máximo da reserva. Reservas para contingências. Artigo 195. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva, com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Parágrafo 1º. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva. Parágrafo 2º. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição
ou em que ocorrer a perda. Reserva de incentivos fiscais. Artigo 195-A. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, inciso 1 do caput do artigo 202 desta lei. Retenção de lucros. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Parágrafo 1º. O orçamento submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução por prazo maior de projeto de investimento. Parágrafo 2º. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. Reserva de lucros a realizar. Artigo 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores. Inciso 1. Resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. Inciso 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativos e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Parágrafo 2º. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso 3 do artigo 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. Limite da constituição de reservas e retenção de lucros. Artigo 198. A destinação dos lucros para a constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a retenção dos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Limite do saldo das reservas de lucro. Artigo 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social atingindo esse limite. A Assembleia deliberará sobre aplicação do excesso de integralização, ou no aumento de capital social, ou na distribuição de dividendos. Reserva de capital. Artigo 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para, inciso 1, absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. Artigo 189, parágrafo único. Inciso 2. Resgate, reembolso ou compra de ações. Inciso 3. Resgate de partes beneficiárias. Inciso 4. Incorporação ao capital social. Inciso 5. Pagamento de dividendo a
ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada. Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos. Seção 3. Dividendos. Origem. Artigo 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros, e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais, de que trata o parágrafo 5º do artigo 17. Parágrafo 1º. A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à Caixa Social a importância distribuída sem prejuízo da ação penal, que no caso o couber. Parágrafo 2º. Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste. Dividendo obrigatório. Artigo 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no Estatuto ou, se este for omício, a importância determinada de acordo com as normas. Inciso 1. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. A linha A. Importância destinada à constituição da reserva legal. Artigo 193. A linha B. Importância destinada à formação da reserva para contingências. Artigo 195. E reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Inciso 2. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Inciso 3. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Parágrafo 1º. O Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Parágrafo 2º. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido nas seguintes sociedades. Inciso 1. Companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações. Inciso 2. Companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas, que não se enquadrem na condição prevista no inciso 1. Parágrafo 4º. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores
encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. Parágrafo 5º. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercício subsequente, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. Parágrafo 6º. Os lucros são destinados nos termos do artigo 193 a 197. Deverão ser distribuídos como dividendos. Dividendos de ações preferenciais. Artigo 203. O disposto nos artigos 194 a 197 e 202 não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados se cumulativos. Dividendos intermediários. Artigo 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo Estatuto, dividendo a conta do lucro apurado nesse balanço. Parágrafo 1º. A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Parágrafo 2º. O Estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, no último balanço anual ou semestral. Pagamento de dividendos. Artigo 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação. Parágrafo 1º. Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia ou mediante crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista. Parágrafo 2º. Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas. Parágrafo 3º. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias, da data em que for declarado, em qualquer caso, dentro do exercício social. Capítulo 17. Dissolução, liquidação e extinção. Seção 1. Dissolução. Artigo 206. Dissolve-se a companhia, inciso 1, de pleno direito, alínea A, pelo término do prazo de duração, alínea B, nos casos previstos no Estatuto, alínea C, por deliberação da Assembleia Geral, alínea D, pela existência de um único acionista verificada em Assembleia Geral Ordinária se o mínimo de 2 não for reconstituído, até a do ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251. A linha E, pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. Inciso 2. Por decisão judicial. A linha A, quando anulada a sua constituição em ação proposta por qualquer acionista. A linha B, quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionista que representem 5% ou mais do capital social. A linha C, em caso de falência,
na forma prevista na respectiva lei. Inciso 3. Por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei especial. Efeitos. Artigo 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica até a extinção, com o fim de proceder à liquidação. Seção 2. Liquidação. Liquidação pelos órgãos da companhia. Artigo 208. Siliciando o Estatuto, compete à Assembleia Geral, nos casos do número 1 do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação. Parágrafo 1º. A companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo, competindo-lhe nomear o liquidante. O funcionamento do Conselho Fiscal será permanente ou a pedido de acionistas, conforme dispuser o Estatuto. Parágrafo 2º. O liquidante poderá ser destituído a qualquer tempo pelo órgão de que o tiver nomeado. Liquidação judicial. Artigo 209. Além dos casos previstos no número 2 do artigo 206, a liquidação será processada judicialmente. Inciso 1. A pedido de qualquer acionista, se os administradores ou a maioria de acionistas deixarem de promover a liquidação ou a ela se opuserem, nos casos do número 1 do artigo 206. Inciso 2º. O requerimento do Ministério Público à vista de comunicação da autoridade competente se a companhia, nos 30 dias subsequentes à dissolução, não iniciar a liquidação, ou se após iniciá-la, a interromper por mais de 15 dias, no caso da linha E do número 1 do artigo 301. Parágrafo único. Na liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual, devendo o liquidante ser nomeado pelo juiz. Deveres do liquidante. Artigo 210. São deveres do liquidante: inciso 1. Arquivar e publicar a ata da Assembleia Geral ou certidão de sentença que tiver deliberado ou decidido a liquidação. Inciso 2. Arrecadar os bens, livros e documentos da companhia, onde quer que estejam. Inciso 3. Fazer levantar de imediato, em prazo não superior ao fixado pela Assembleia Geral ou pelo juiz, o balanço patrimonial da companhia. Inciso 4. Ultimar os negócios da companhia, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os acionistas. Inciso 5. Exigir dos acionistas, quando o ativo não bastar para a solução do passivo, a integralização de suas ações. Inciso 6. Convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar necessário. Inciso 7. Confessar a falência da companhia e pedir concordata nos casos previstos em lei. Inciso 8. Findar a liquidação, submeter à Assembleia Geral relatório dos atos e operações da liquidação e suas contas finais. Inciso 9. Arquivar e publicar a ata da Assembleia Geral que houver encerrado a liquidação. Poderes do liquidante. Artigo 211. Compete ao liquidante representar a companhia e praticar todos os atos necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação.
Parágrafo único. Sem expressa autorização da Assembleia Geral, o liquidante não poderá gravar bens e contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, sem prosseguir ainda que para facilitar a liquidação na atividade social. Denominação da companhia. Artigo 212. Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar a denominação social, seguida das palavras em liquidação. Assembleia Geral. Artigo 213. O liquidante convocará a Assembleia Geral cada 6 meses para prestar-lhe contas dos atos e operações praticados no semestre e apresentar-lhe o relatório e o balanço do estado da liquidação. A Assembleia Geral pode fixar, para essas prestações de contas, períodos menores ou maiores, que em qualquer caso não serão inferiores a 3 nem superiores a 12 meses. Parágrafo 1º. Nas Assembleias Gerais da Companhia em liquidação, todas as ações gozam de igual direito de voto, tornando-se ineficazes as restrições ou limitações, porventura existentes em relação às ações ordinárias ou preferenciais. Cessando o estado de liquidação, restaura-se a eficácia das restrições ou limitações relativas ao direito de voto. Parágrafo 2º. No curso da liquidação judicial, as Assembleias Gerais necessárias para deliberar sobre os interesses da liquidação serão convocadas por ordem do juiz a quem compete presidi-las e resolver sumariamente as dúvidas e litígios que forem suscitados. As atas das Assembleias Gerais serão por cópias autênticas apensadas ao processo judicial. Pagamento do passivo. Artigo 214. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e vincendas, mas em relação a estas, com um desconto às taxas bancárias. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, o liquidante poderá, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Partilha do ativo. Artigo 215. A Assembleia Geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação e depois de pagos todos os credores, se façam rateios entre os acionistas, à proporção que se forem apurando os haveres sociais. Parágrafo 1º. É facultado à Assembleia Geral aprovar pelo voto de acionistas que representem 90% no mínimo das ações, depois de pagos ou garantidos aos credores condições especiais para a partilha do ativo remanescente, com a atribuição de bens aos sócios, pelo valor contábil ou outro por ela fixado. Parágrafo 2º. Provado pelo acionista dissidente, artigo 216, parágrafo 2º, que as condições especiais de partilha visaram a favorecer a maioria, em detrimento da parcela que lhe tocaria. Se inexistissem tais condições, será a partilha suspensa, se não consumada, ou se já consumada, os acionistas majoritários indenizarão os minoritários pelos prejuízos apurados. Prestação de contas. Artigo 216. Pago o passivo e rateado o ativo remanescente, o liquidante convocará a Assembleia Geral para a prestação final das contas. Parágrafo 1º. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a companhia se extingue. Parágrafo 2º.
O acionista dissidente terá o prazo de 30 dias a contar da publicação da ata para promover a ação que lhe couber. Responsabilidade na liquidação. Artigo 217. O liquidante terá as mesmas responsabilidades do administrador e os deveres e responsabilidades dos administradores, fiscais e acionistas subsistirão até a extinção da companhia. Direito de credor não satisfeito. Artigo 218. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito de exigir dos acionistas individualmente o pagamento de seu crédito até o limite da soma por ele recebida e de propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O acionista executado terá direito de haver dos demais a parcela que lhe couber no crédito pago. Seção 3. Extinção. Artigo 219. Extingue-se a companhia, inciso 1, pelo encerramento da liquidação. Inciso 2, pela incorporação ou fusão. E pela cisão, conversão de todo o patrimônio em outras sociedades. Capítulo 18. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Seção 1. Transformação. Conceito e forma. Artigo 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a Constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade. Deliberação. Artigo 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se prevista no Estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da sociedade. Parágrafo único. Os sócios podem renunciar no contrato social ao direito de retirada no caso de transformação em companhia. Direito dos credores. Artigo 222. A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos credores, que continuarão até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior de sociedade lhes oferecia. Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios, que no tipo anterior a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Seção 2. Incorporação, fusão e cisão. Competência e processo. Artigo 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Parágrafo 1º. Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo. Parágrafo 2º. Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou cindidas receberão diretamente da companhia emissora as ações que lhes couberem. Parágrafo 3º. Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro, e, se for o caso, promover a admissão
de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de 120 dias, contados da data da Assembleia Geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. O cumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, nos 30 dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos parágrafos 1º e 4º do artigo 137. Protocolo. Artigo 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá, inciso 1, o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios, que se extinguirão, e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. Inciso 2. Os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio no caso de cisão. Inciso 3. Os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores. Inciso 4. A solução a ser adotada quanto às ações ou cotas do capital de uma das sociedades possuídas por outra. Inciso 5. O valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte na operação. Inciso 6. O projeto ou projetos de estatuto ou de alterações estatutárias, que deverão ser aprovados para efetivar a operação. Inciso 7. Todas as demais condições a que estiver sujeita a operação. Parágrafo único. Os valores sujeitos à determinação serão indicados por estimativa. Justificação. Artigo 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral das companhias interessadas mediante justificação na qual serão expostos: inciso 1, os motivos ou fins da operação e o interesse da companhia na sua realização. Inciso 2, as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se prevista. Inciso 3, a composição após a operação segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir. Inciso 4, o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Artigo 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições aprovadas, se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é ao menos igual ao montante do capital a realizar. Parágrafo 1º. As ações ou cotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser extintas ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas
exceto a legal. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das sociedades fundidas for proprietária de ações ou cotas de outra, e de cisão com incorporação, quando a companhia que incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou cotas do capital desta. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam companhia aberta. Incorporação. Artigo 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar o protocolo de operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporadora mediante versão do seu patrimônio líquido e nomear os peritos que o avaliarão. Parágrafo 2º. A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. Parágrafo 3º. Aprovados pela Assembleia Geral da Incorporadora, o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. Fusão. Artigo 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das demais sociedades. Parágrafo 2º. Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios ou acionistas das sociedades para uma Assembleia Geral que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade de que fazem parte. Parágrafo 3º. Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros administradores promover o arquivamento e a publicação dos atos da fusão. Cisão. Artigo 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se as companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital se parcial a versão. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. No caso de cisão com extinção, as sociedades que absorvem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados. Parágrafo 2º. Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela Assembleia Geral da Companhia, à vista da justificação, que incluirá as informações de que tratam
os números do artigo 224. A Assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida e funcionará como Assembleia de Constituição da nova companhia. Parágrafo 3º. A cisão, conversão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação. Parágrafo 4º. Efetivada a cisão, com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação, na cisão conversão parcial do patrimônio. Esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio. Parágrafo 5º. As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam. A atribuição em proporção diferente requer a aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. Direito de retirada. Artigo 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do direito de retirada, previsto no artigo 137, inciso 2, será contado a partir da publicação da ata, que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. Direitos dos debenturistas. Artigo 231. A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas reunidos em assembleia especial convocada para esse fim. Parágrafo 1º. Será dispensada a aprovação pela Assembleia se for assegurado aos debenturistas que o desejarem durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da data da publicação das atas das assembleias relativas à operação ou resgate das debêntures de que forem titulares. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das debêntures. Direitos dos credores na incorporação ou fusão. Artigo 232. Até 60 dias de publicados atos relativos à incorporação ou à fusão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá pleitear judicialmente a anulação da operação. Findo o prazo, decairá do direito o credor que não o tiver exercido. Parágrafo 1º. A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Parágrafo 2º. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Parágrafo 3º. Ocorrendo o prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Direitos dos credores na cisão. Artigo 233. Na cisão, com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Parágrafo único.
O ato decisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida. Mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 dias, a contar da data da publicação dos atos da cisão. Averbação da sucessão. Artigo 234. A certidão passada pelo Registro do Comércio da incorporação, fusão ou cisão é documento hábil para a averbação nos registros públicos competentes da sucessão decorrente da operação em bens, direitos e obrigações. Capítulo 19. Sociedades de economia mista. Legislação aplicável. Artigo 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. Parágrafo 1º. As companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. As companhias de que participarem majoritariamente ou minoritariamente as sociedades de economia mista estão sujeitas ao disposto nesta lei, sem as exceções previstas neste capítulo. Constituição e aquisição de controle. Artigo 236. A constituição de companhia de economia mista depende de prévia autorização legislativa. Parágrafo único. Sempre que a pessoa jurídica de direito público adquirir por desapropriação o controle de companhia em funcionamento, os acionistas terão direito de pedir, dentro de 60 dias da publicação da primeira ata da Assembleia Geral, realizada após a aquisição do controle, o reembolso das suas ações, salvo se a companhia já se achava sob o controle direto ou indireto de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso de concessionária de serviço público. Objeto. Artigo 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição. Parágrafo 1º. A companhia de economia mista somente poderá participar de outras sociedades quando autorizada por lei no exercício de opção legal para aplicar imposto sobre a renda ou investimentos para o desenvolvimento regional ou setorial. Parágrafo 2º. As instituições financeiras de economia mista poderão participar de outras sociedades observadas normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Acionista controlador. Artigo 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação. Administração. Artigo 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Conselho Fiscal. Artigo 240. O funcionamento do Conselho Fiscal será permanente nas companhias de economia mista,
um dos seus membros e respectivo suplente será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver. Capítulo 20. Sociedades coligadas, controladoras e controladas. Seção 1. Informações no relatório da administração. Artigo 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. Parágrafo 1º. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio, que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Parágrafo 3º. A companhia aberta divulgará as informações adicionais sobre coligadas e controladas que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Parágrafo 5º. É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 21% ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la. Seção 2ª. Participação recíproca. Artigo 244. É vedada a participação recíproca entre a companhia e suas coligadas ou controladas. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao caso em que ao menos uma das sociedades participa de outra, com observância das condições em que a lei autoriza a aquisição das próprias ações. Parágrafo 2º. As ações do capital da controladora, de propriedade da controlada, terão suspenso o direito de voto. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º do artigo 30 aplica-se à aquisição de ações da companhia aberta por suas coligadas e controladas. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo 1º, a sociedade deverá alienar dentro de 6 meses as ações ou cotas que excederem do valor dos lucros ou reservas, sempre que esses sofrerem dedução. Parágrafo 5. A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de incorporação, fusão ou cisão, ou da aquisição pela companhia do controle de sociedade, deverá ser mencionada nos relatórios e demonstrações financeiras de ambas as sociedades e será eliminada no prazo máximo de 1 ano. No caso de coligadas, salvo acordo em contrário, deverão ser alienadas as ações ou cotas de aquisição, mas mais recente ou se da mesma data que representem menor porcentagem do capital social. Parágrafo 6º. A aquisição de ações ou cotas de que resulte participação recíproca com violação ao disposto neste artigo importa responsabilidade civil solidária dos administradores da sociedade, equiparando-se para efeitos penais a compra ilegal das próprias ações. Seção 3. Responsabilidade dos administradores e das sociedades controladas. Administradores. Artigo 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações
Entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado e responde perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo. Sociedade controladora. Artigo 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar a companhia por atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117. Parágrafo 1º. A ação para haver reparação cabe, alínea A acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Alínea B, a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente. Parágrafo 2º. A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorários de advogado de 20% e prêmio de 5% ao autor da ação, calculados sobre o valor da indenização. Seção 4. Demonstrações financeiras. Notas explicativas. Artigo 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o artigo 248 desta lei devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações com a companhia, indicando, inciso 1, denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido. Inciso 2, o número, espécies e classes das ações, ou cotas de propriedade da companhia, e o preço de mercado das ações, se houver. Inciso 3, o lucro líquido do exercício. Inciso 4, os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas. Inciso 5, o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas. Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento. Alínea A. Em cada sociedade coligada ou controlada, seu valor contábil é igual ou superior a 10% do valor do patrimônio líquido da companhia. Alínea B. No conjunto das sociedades coligadas e controladas, seu valor contábil é igual ou superior a 15% do valor do patrimônio líquido da companhia. Avaliação do investimento em coligadas e controladas. Artigo 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas. Inciso 1. O valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado com observância das normas desta lei, na mesma data, ou até 60 dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia. No valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por ela controladas. Inciso 2. O valor do investimento será determinado mediante a aplicação sobre o valor do patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada. Inciso 3. A diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número 2, e o custo de aquisição, corrigido monetariamente, somente será registrada como resultado do exercício. Alínea A, se decorrer de lucro ou prejuízo.
apurado na coligada ou controlada. A linha B, se corresponder comprovadamente a ganhos ou perdas efetivos. A linha C, no caso da companhia aberta, com observância nas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 1º. Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos das companhias contra as coligadas e controladas. Parágrafo 2º. A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número 1. Demonstrações consolidadas. Artigo 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação. A linha A. Determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia. A linha B. Autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas. Normas sobre consolidação. Artigo 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas: inciso 1. As participações de uma sociedade em outra. Inciso 2. Os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. Inciso 3. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados de negócios entre as sociedades. Parágrafo 1º. A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício será destacada, respectivamente no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Parágrafo 2º. A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada que não for absorvida na consolidação deverá ser mantida no ativo não circulante, com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas e será objeto de nota explicativa. Parágrafo 3º. O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá parcela destacada dos resultados de exercícios futuros, até que fique comprovada a existência de ganho efetivo. Parágrafo 4º. Para fins deste artigo, as sociedades controladas cujo exercício social termine mais de 60 dias antes da data do encerramento do exercício da companhia elaborarão, com observância das normas desta lei, demonstrações financeiras extraordinárias, em data compreendida neste prazo. Seção 5. Subsidiária integral. Artigo 251. A companhia pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista a sociedade brasileira. Parágrafo 1º. A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral deverá aprovar o laudo de avaliação de que trata o artigo 8º, respondendo nos termos do parágrafo 6º do artigo 8º e do artigo 10º e seu parágrafo único. Parágrafo 2º. A companhia pode ser convertida em subsidiária integral, mediante aquisição, por sociedade brasileira, de todas as suas ações ou nos termos do artigo 252.
Incorporação de ações. Artigo 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia brasileira para convertê-la em subsidiária integral será submetida à deliberação da Assembleia Geral das duas companhias, mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar o aumento do capital a ser realizado, com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão. Os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no artigo 137, inciso 2, mediante o reembolso do valor de suas ações nos termos do artigo 230. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral da Companhia, cujas ações houverem de ser incorporadas, somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e, se aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora por conta dos seus acionistas. Os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no artigo 137, inciso 2, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 230. Parágrafo 3º. Aprovado o laudo de avaliação pela Assembleia Geral da Incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem. Parágrafo 4º. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam companhia aberta. Admissão de acionistas em subsidiária integral. Artigo 253. Na proporção das ações que possuírem no capital da companhia, os acionistas terão direito de preferência para, inciso 1, adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no todo ou em parte. Inciso 2, subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia decidir admitir outros acionistas. Parágrafo único. As ações ou o aumento de capital de subsidiária integral serão oferecidos aos acionistas da companhia em Assembleia Geral convocada para esse fim, aplicando-se a hipótese no que couber o disposto no artigo 171. Seção 6. Alienação de controle. Divulgação. Artigo 254-A. A alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obriga a fazer oferta pública de aquisição das ações, com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. Parágrafo 1º. Entende-se como alienação de controle a transferência de forma direta ou indireta de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação
de controle acionário da sociedade. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle decretato caput, desde que é verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. Parágrafo 3º. Compete à Comissão de Valores Imobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput. Parágrafo 4º. O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle. Companhia aberta sujeita à autorização. Artigo 255. A alienação do controle da companhia aberta, que dependa de autorização do governo para funcionar, está sujeita à prévia autorização do órgão competente para aprovar a alteração do seu estatuto. Aprovação pela Assembleia Geral da Compradora. Artigo 256. A compra por companhia aberta do controle de qualquer sociedade mercantil dependerá de deliberação da Assembleia Geral da Compradora, especialmente convocada para conhecer da operação sempre que, inciso 1, o preço de compra constituir para a compradora investimento relevante. Inciso 2, o preço médio de cada ação ou cota ultrapassar 1,5 vezes ou maior dos 3 valores a seguir indicados. A linha A, cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado durante os 90 dias anteriores à data da contratação. A linha B, valor do patrimônio líquido da ação ou cota avaliado o patrimônio a preços de mercado. A linha C, valor do lucro líquido da ação ou cota que não poderá ser superior a 15 vezes o lucro líquido anual por ação nos 2 últimos exercícios sociais atualizado monetariamente. Parágrafo 3º. A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da Assembleia Geral ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação. Parágrafo 2º. Se o preço da aquisição ultrapassar 1,5 vezes o valor dos 3 valores de que trata o inciso 2º do caput, o acionista dissidente da deliberação da Assembleia, que a aprovar, terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 137, observado o disposto em seu inciso 2º. Seção 7. Aquisição de controle mediante oferta pública. Requisitos. Artigo 257. A oferta pública para aquisição de controle de companhia aberta somente poderá ser feita com a participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante. Parágrafo 1º. Se a oferta contiver permuta total ou parcial dos valores mobiliários, somente poderá ser efetuada após prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em número suficiente para assegurar o controle da companhia e será irrevogável. Parágrafo 3º. Se o ofertante já for titular de ações votantes do capital da companhia,
A oferta poderá ter por objeto o número de ações necessário para completar o controle, mas o ofertante deverá fazer prova perante a Comissão de Valores Mobiliários das ações de sua propriedade. Parágrafo 4º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre oferta pública de aquisição de controle. Instrumento da oferta de compra. Artigo 258. O instrumento de oferta de compra, firmado pelo ofertante e pela instituição financeira que garante o pagamento, será publicado na imprensa e deverá indicar: inciso 1. O número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir e, se for o caso, o número máximo. Inciso 2. O preço e as condições de pagamento. Inciso 3. A subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma de rateio entre os aceitantes se o número deles ultrapassar o máximo fixado. Inciso 4. O procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para manifestar a sua aceitação e efetivar a transferência das ações. Inciso 5. O prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 dias. Inciso 6. Informações sobre o ofertante. Parágrafo único. A oferta será comunicada à Comissão de Valores Mobiliários dentro de 24 horas da primeira publicação. Instrumento de oferta de permuta. Artigo 259. O projeto de instrumento de oferta de permuta será submetido à Comissão de Valores Mobiliários, com o pedido de registro prévio da oferta e deverá conter, além das referidas no artigo 258, informações sobre os valores mobiliários oferecidos em permuta e as companhias emissoras desses valores. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá fixar normas sobre o instrumento de oferta de permuta e o seu registro prévio. Sigilo. Artigo 260. Até a publicação da oferta, o ofertante, a instituição financeira intermediária e a Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre a oferta projetada, respondendo o infrator pelos danos que causar. Processamento da oferta. Artigo 261. A aceitação da oferta deverá ser feita nas instituições financeiras ou do mercado de valores mobiliários, indicadas no instrumento de oferta, e os aceitantes deverão firmar ordens irrevogáveis de venda ou permuta nas condições ofertadas, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 262. Parágrafo 1º. É facultado ao ofertante melhorar uma vez as condições de preço ou forma de pagamento, desde que em percentual igual ou superior a 5% e até 10 dias antes do término do prazo da oferta. As novas condições se estenderão aos acionistas que já tiverem aceito a oferta. Parágrafo 2º. Findo o prazo da oferta, a instituição financeira intermediária comunicará o resultado à Comissão de Valores Mobiliários e, mediante a publicação pela imprensa, aos aceitantes. Parágrafo 3º. Se o número de aceitantes ultrapassar o máximo, será obrigatório o rateio, na forma prevista no instrumento da oferta. Oferta concorrente. Artigo 262. A existência de oferta pública em curso não impede oferta concorrente, desde que observada as normas desta seção. Parágrafo 1º. A publicação de oferta concorrente torna nulas as ordens de venda
que já tenham sido firmadas em aceitação de oferta anterior. Parágrafo 2º. É facultado ao primeiro ofertante prorrogar o prazo de sua oferta até fazê-lo coincidir com o da oferta concorrente. Negociação durante a oferta. Artigo 263. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas que disciplinem a negociação das ações objeto da oferta durante o seu prazo. Seção 8. Incorporação de companhia controlada. Artigo 264. Na incorporação pela controladora de companhia controlada, a justificação apresentada à Assembleia Geral da Controlada deverá conter, além das informações previstas nos artigos 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários no caso de companhias abertas. Parágrafo 1º. A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 peritos ou empresa especializada e, no caso de companhias abertas, por empresa especializada. Parágrafo 2º. Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas no patrimônio desta, em conformidade com o disposto no caput. Parágrafo 3º. Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores previstas no protocolo da incorporação forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da Assembleia Geral da Controlada que aprovar a operação poderão optar, no prazo previsto no artigo 230, entre o valor de reembolso fixado nos termos do artigo 45 e o valor apurado em conformidade com o disposto no caput, observado o disposto no artigo 137, inciso 2. Parágrafo 4º. Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua controlada, a fusão de companhia controladora com a controlada e a incorporação de ações de companhia controlada ou controladora, a incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle comum. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada terem sido adquiridas no pregão da Bolsa de Valores ou mediante oferta pública, nos termos do artigo 257 a 263. Capítulo 21. Grupo de sociedades. Seção 1. Características e natureza. Características. Artigo 265. A sociedade controladora e suas controladas poderão constituir, nos termos deste capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Parágrafo 1º. A sociedade controladora ou de comando do grupo deve ser brasileira e exercer direta ou indiretamente e de modo permanente o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. Parágrafo 2º.
A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Natureza. Artigo 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. Designação. Artigo 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras grupo de sociedades ou grupo. Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este capítulo poderão usar designação com as palavras grupo ou grupo de sociedade. Companhias sujeitas à autorização para funcionar. Artigo 268. A companhia que por seu objeto depende de autorização para funcionar somente poderá participar de grupo de sociedade após a aprovação da convenção do grupo pela autoridade competente para aprovar suas alterações estatutárias. Seção 2. Constituição, Registro e Publicidade. Artigo 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o componham, a qual deverá conter: inciso 1. Designação do grupo. Inciso 2. A indicação da sociedade de comando e das filiadas. Inciso 3. As condições de participação das diversas sociedades. Inciso 4. O prazo de duração, se houver, e as condições de extinção. Inciso 5. As condições para a admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham. Inciso 6. Os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que a componham. Inciso 7. A declaração da nacionalidade do controle do grupo. Inciso 8. As condições para alteração da convenção. Parágrafo único. Para os efeitos do número 7, o grupo de sociedades considera-se sob controle brasileiro se a sua sociedade de comando está sob o controle de: alínea A, pessoas naturais, residentes ou domiciliadas no Brasil; alínea B, pessoas jurídicas de direito público interno; ou alínea C, somente as sociedades brasileiras que direta ou indiretamente estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas A e B. Aprovação pelos sócios da sociedade. Artigo 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do contrato social ou do estatuto. Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou cotas. Registro e publicidade. Artigo 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro do comércio, da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos. Inciso 1. Convenção de constituição do grupo. Inciso 2. Atas das Assembleias Gerais ou instrumentos de alteração contratual de todas as sociedades
que tiverem aprovado a constituição do grupo. Inciso 3. Declaração autenticada do número das ações ou cotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada. Parágrafo 1º. Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no Registro do Comércio das respectivas sedes as atas de assembleia ou alterações contratuais que tiverem aprovado a convenção sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando. Parágrafo 2º. As certidões de arquivamento no Registro do Comércio serão publicadas. Parágrafo 3º. A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo. Parágrafo 4º. As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 135. Seção 3. Administração. Administradores do grupo. Artigo 272. A convenção deve definir a estrutura administrativa do grupo de sociedades, podendo criar órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Parágrafo único. A representação das sociedades perante terceiros, salvo disposição expressa na convenção do grupo, arquivada no Registro do Comércio e publicada, caberá exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais. Administradores das sociedades filiadas. Artigo 273. Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de suas atribuições, poderes e responsabilidades, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais, compete observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores do grupo que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. Remuneração. Artigo 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma sociedade poderão ter a sua remuneração rateada entre as diversas sociedades, e a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada dentro dos limites do parágrafo 1º do artigo 152, com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo. Seção 4. Demonstrações financeiras. Artigo 275. O grupo de sociedades publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das companhias que o compõem, demonstrações consolidadas, compreendendo todas as sociedades do grupo, elaboradas com observância do disposto no artigo 250. Parágrafo 1º. As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamente com as da sociedade de comando. Parágrafo 2º. A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras nos termos desta lei, ainda que não tenha a forma de companhia. Parágrafo 3º. As companhias filiadas indicarão em nota as suas demonstrações financeiras publicadas o órgão que publicou a última demonstração consolidada do grupo a que pertencer. Parágrafo 4º. As demonstrações consolidadas de grupos
de sociedades que inclua a companhia aberta serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários e observarão as normas expedidas por essa comissão. Seção 5. Prejuízos resultantes de atos contrários à Convenção. Artigo 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo e a participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos somente poderão ser opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos termos da convenção do grupo. Parágrafo 1º. Consideram-se minoritários para os efeitos deste artigo todos os sócios da afiliada, com exceção da sociedade de comando e das demais filiadas do grupo. Parágrafo 2º. A distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações entre sociedades previstas na convenção do grupo deverão ser determinadas e registradas no balanço de cada exercício social das sociedades interessadas. Parágrafo 3º. Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus administradores e contra a sociedade de comando do grupo, para haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com infração das normas deste artigo, observado o disposto nos parágrafos do artigo 246. Conselho Fiscal das Filiadas. Artigo 277. O funcionamento do Conselho Fiscal da companhia filiada a grupo, quando não for permanente, poderá ser pedido por acionistas não controladores que representem no mínimo 5% das ações ordinárias ou das ações preferenciais sem direito de voto. Parágrafo 1º. Na constituição do Conselho Fiscal da filiada serão observadas as seguintes normas. Alínea A. Os acionistas não controladores votarão em separado, cabendo às ações com direito a voto o direito de eleger um membro e respectivo suplente, e as ações sem direito a voto ou com voto restrito, o de eleger outro. Alínea B. A sociedade de comando e as filiadas poderão eleger número de membros e respectivos suplentes, igual ao dos eleitos nos termos da linha A mais 1. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal da sociedade filiada poderá solicitar aos órgãos de administração da sociedade de comando ou de outras filiadas os esclarecimentos ou informações que julgar necessários para fiscalizar a observância da convenção do grupo. Capítulo 22. Consórcio. Artigo 278. As companhias e qualquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste capítulo. Parágrafo 1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. Parágrafo 2º. A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes. Os critérios que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio. Artigo 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente,
para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: inciso 1, a designação do consórcio se houver. Inciso 2, o empreendimento que constitua o objeto do consórcio. Inciso 3, a duração, endereço e fórum. Inciso 4, a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada e das prestações específicas. Inciso 5, normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados. Inciso 6, normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver. Inciso 7, forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado. Inciso 8, contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver. Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no Registro do Comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada. Capítulo 23. Sociedades em comandita por ações. Artigo 280. A sociedade em comandita por ações terá o capital dividido em ações e reger-se-á pelas normas relativas às companhias ou sociedades anônimas, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo. Artigo 281. A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão social, da qual só farão parte os nomes dos sócios diretores ou gerentes. Ficam ilimitada e solidariamente responsáveis, nos termos desta lei, pelas obrigações sociais ou que por seus nomes figurarem na firma ou razão social. Parágrafo único. A denominação ou a firma deve ser seguida das palavras comandita por ações, por extenso ou abreviadamente. Artigo 282. Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a sociedade, e como diretor ou gerente responde subsidiária, mas ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade. Parágrafo 1º. Os diretores ou gerentes serão nomeados sem limitação de tempo no Estatuto da Sociedade e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem 2/3 no mínimo do capital social. Parágrafo 2º. O diretor ou gerente que for destituído ou se exonerar continuará responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 283. A Assembleia Geral não pode, sem consentimento dos diretores ou gerentes, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, emitir debêntures ou criar partes beneficiárias, nem aprovar a participação em grupo de sociedade. Artigo 284. Não se aplica à sociedade em comandita por ações o disposto nesta lei sobre conselho de administração, autorização estatutária e de aumento de capital e emissão de bônus de subscrição. Capítulo 24. Prazos de prescrição. Artigo 285. A ação para anular a constituição da companhia por vício ou defeito prescreve em 1 ano, contado da publicação dos atos constitutivos. Parágrafo único. Ainda depois de proposta a ação,
é lícito à companhia, por deliberação da Assembleia Geral, providenciar para que seja sanado o vício ou defeito. Artigo 286. A ação para anular as deliberações tomadas em Assembleia Geral ou Especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do Estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescrevem 2 anos, contados da deliberação. Artigo 287. Prescreve. Inciso 1. Em 1 ano. Alínea A. Ação contra peritos e subscritores do capital, para deles haver reparação civil pela avaliação de bens, contado o prazo de publicação da ata da Assembleia Geral que aprovar o laudo. A linha B. A ação dos credores não pagos contra os acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da companhia. Inciso 2. Em 3 anos, a linha A. A ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. A linha B. A ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do Estatuto ou da Convenção de Grupo, contado o prazo. 1. Para os fundadores, da data da publicação dos atos constitutivos da companhia. 2. Para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata, que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido. Inciso 3. Para os liquidantes, da data da publicação da ata da primeira Assembleia Geral posterior à violação. A linha C. A ação contra acionistas para restituição de dividendos recebidos de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da Assembleia Geral ordinária do exercício em que os dividendos tenham sido declarados. A linha D. A ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias para restituição das participações no lucro recebidas de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da Assembleia Geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas. A linha E. A ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes beneficiárias, para dele haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei ou da escritura de emissão, a contar da publicação da ata da Assembleia Geral que tiver tomado conhecimento da violação. A linha F. A ação contra o violador do dever de sigilo, de que trata o artigo 260, para dele haver reparação civil, a contar da data da publicação da oferta. A linha G. A ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento. Artigo 288. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva ou da prescrição da ação penal. Capítulo 25. Disposições gerais. Artigo 289. As publicações ordenadas pela presente lei serão feitas no órgão oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação, editado na localidade em que esta está situada a sede da companhia.
Parágrafo 1º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as publicações ordenadas por esta lei sejam feitas também em jornal de grande circulação nas localidades em que os valores mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro meio que assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às informações. Parágrafo 2º. Se no lugar em que estiver situada a sede da companhia não for editado jornal, a publicação se fará em órgão de grande circulação local. Parágrafo 3º. A companhia deve fazer as publicações previstas nesta lei sempre no mesmo jornal, e qualquer mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo 4º. O disposto no final do parágrafo 3º não se aplica à eventual publicação de atas ou balanços em outros jornais. Parágrafo 5º. Todas as publicações ordenadas nesta lei deverão ser arquivadas no Registro do Comércio. Parágrafo 6º. As publicações do balanço e da demonstração de lucros e perdas poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de reais. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias abertas poderão ainda disponibilizar as referidas publicações pela rede mundial de computadores. Artigo 290. A indenização por perdas e danos em ações com fundamento nesta lei será corrigida monetariamente até o trimestre civil em que for efetivamente liquidada. Artigo 291. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação de escala em função do valor do capital social, a porcentagem mínima aplicável às companhias abertas, estabelecida no artigo 105, na linha C do parágrafo único do artigo 123, no caput do artigo 141, no parágrafo 1º do artigo 157, no parágrafo 4º do artigo 159, no parágrafo 2º do artigo 161, no parágrafo 6º do artigo 163, na linha A do parágrafo 1º do artigo 246 e no artigo 277. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir a porcentagem de que trata o artigo 249. Artigo 292. As sociedades de que trata o artigo 62 da Lei 4.728 podem ter suas ações ao portador. Artigo 293. A Comissão de Valores Mobiliários autorizará as bolsas de valores a prestar os serviços previstos nos artigos 27, 34, parágrafo 2º, artigo 39, parágrafo 1º, artigo 40, 41, 42, 43, 44, 72, 102 e 103. Artigo 294. A companhia fechada que tiver menos de 20 acionistas com patrimônio líquido de até 10 milhões de reais poderá, inciso 1, convocar a Assembleia Geral por anúncio entregue a todos os acionistas contra recibo com antecedência prevista no artigo 124. Inciso 2. Deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde que sejam por cópias autenticadas, arquivados no Registro de Comércio, juntamente com ata da Assembleia que sobre eles deliberar. Parágrafo 1º. A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e arquivar no Registro de Comércio, juntamente com a ata da Assembleia, cópia autenticada dos mesmos. Parágrafo 2º. Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores
poderá ser feito sem observância do disposto no parágrafo 2º do artigo 152, desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica à companhia controladora de grupo de sociedade ou a ela afiliadas. Capítulo 26. Disposições transitórias. Artigo 295. A presente lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação, aplicando-se, todavia, a partir da data da publicação, às companhias que se constituírem. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às disposições sobre: alínea A. Elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas companhias existentes, a partir do exercício social que se iniciar após 1º de janeiro de 1978. Alínea B. A apresentação nas demonstrações financeiras de valores do exercício anterior, que será obrigatória a partir do balanço do exercício social subsequente ao referido na linha A anterior. A linha C. Elaboração e publicação de demonstrações financeiras consolidadas, que somente serão obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 1978. Parágrafo 2º. A participação dos administradores nos lucros sociais continuará a regular-se pelas disposições legais e estatutárias em vigor, aplicando-se o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 152, a partir do exercício social em que se iniciar no curso do ano de 1977. Parágrafo 3º. As restrições ao direito de voto das ações ao portador só vigorará a partir do 1º ano a contar da data em que esta lei entrar em vigor. Artigo 296. As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos desta lei no prazo de 1 ano a contar da data em que ela entrar em vigor, devendo para esse fim ser convocada a Assembleia Geral dos Acionistas. Parágrafo 1º. Os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem pelos prejuízos que causarem pela inobservância do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não prejudicará os direitos pecuniários conferidos por partes beneficiárias e debêntures em circulação na data da publicação desta lei, que somente poderão ser modificados ou reduzidos com observância do disposto no artigo 51 e no parágrafo 5º do artigo 71. Parágrafo 3º. As companhias existentes deverão eliminar no prazo de 5 anos a contar da data da entrega em vigor desta lei as participações recíprocas vedadas pelos artigos 244 e seus parágrafos. Parágrafo 4º. As companhias existentes cujo estatuto for omisso quanto à fixação do dividendo ou que o estabelecer em condições que não satisfaçam aos requisitos do parágrafo 1º do artigo 202, poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, fixá-lo em porcentagem inferior à prevista no parágrafo 2º do artigo 202. Mas os acionistas dissidentes dessa deliberação terão direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do disposto nos artigos 45 e 137. Parágrafo 5º. O disposto no artigo 199 não se aplica às reservas constituídas e aos lucros acumulados em balanços levantados antes de 1º de janeiro de 1977. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 237 não se aplica às participações existentes na data da publicação desta lei.
Artigo 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167 e seu parágrafo 1º, desde que, no prazo de que trata o artigo 296, regulem no Estatuto a participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com observância das seguintes normas. Inciso 1. O aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da Assembleia Geral, mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o parágrafo 3º do artigo 182 ultrapassar 50% do capital social. Inciso 2º. A capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à Assembleia Geral escolher em cada aumento de capital o modo a ser adotado. Inciso 3. Em qualquer caso, será observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 17. Inciso 4. As condições estatutárias de participação serão transcritas no certificado das ações da companhia. Artigo 298. As companhias existentes com capital inferior a 5 milhões de cruzeiros poderão, no prazo de que trata o artigo 296, deliberar pelo voto de acionistas que representem 2/3 do capital social, a sua transformação em sociedade por cotas, de responsabilidade limitada, observada as seguintes normas. Inciso 1. Na deliberação da Assembleia, a cada ação caberá um voto, independentemente de espécie ou classe. Inciso 2. A sociedade por cota resultante de transformação deverá ter o seu capital integralizado e o seu contrato social assegurará aos sócios a livre transferência das cotas entre si ou para terceiros. Inciso 3. O acionista dissidente da deliberação da Assembleia poderá pedir o reembolso das ações pelo valor do patrimônio líquido, a preços de mercado, observado o disposto nos artigos 45 e 137. Inciso 4. O prazo para o pedido de reembolso será de 90 dias, a partir da data da publicação da ata da Assembleia, salvo para os titulares de ações nominativas, que será contado da data do recebimento de aviso por escrito da companhia. Artigo 299. Ficam mantidas as disposições sobre sociedades por ações, constantes de legislação especial sobre a aplicação de incentivos fiscais nas áreas da Sudene, Sudan, Sudep, Embratur e reflorestamento, bem como todos os dispositivos das leis 4.131 e 4.390. Artigo 299-A. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008, no ativo diferido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer no ativo, sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre recuperação de que trata o parágrafo 3º do artigo 183 desta lei. Artigo 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de 2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante, em conta representativa de receita diferida. Parágrafo único. O registro do saldo de que trata o caput deste artigo deverá evidenciar a receita diferida e o respectivo custo diferido. Artigo 300. Ficam revogados o Decreto 2.627, com exceção dos artigos 59 a 73 e demais disposições em contrário.